Olá! Bem-vindos à quarta parte do livro Deuses e Monstros, de Shelby Maurin. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Parte 3. A exceção confirma a regra. Provérbio francês. A dúvida se insinua. Nicolina. Sem o corpo, a dor desaparece, igual ao tato, ao olfato e ao paladar. Não há sangue enquanto voamos do oceano para o céu. Não há magia, nem morte. Aqui somos livres. Somos uma rajada de vento. Somos o frio do inverno. Somos um sopro de neve nas montanhas, girando, rodopiando e dançando, castigando os narizes das bruxas lá embaixo. Nossa Senhora caminha com elas, chama-as pelos nomes. Não chama pelo nosso. Ansiosos agora, flutuamos em frente, para cima, para cima, para cima da montanha, enquanto flocos de neve passam por nós, por dentro de nós. Não está aqui. Tremulam, resmungam. Não conseguimos encontrá-lo. Nosso corpo, nosso corpo, nosso corpo. Nossa Senhora não terá nos esquecido. Nós nos movemos mais rápido, buscando, voando em meio às árvores, o castelo. Ela terá levado nosso corpo para o castelo, mas não há castelo. Há apenas neve, montanhas e pinheiros. Não há ponte. Não há ninguém para nos receber, ninguém para permitir nossa entrada. Se ela tivesse ficado, a das palavras odiosas, a dos padrões dourados, se o espírito dela tivesse se fragmentado, teríamos encontrado o castelo, teríamos encontrado nosso corpo, mas não fragmentou, não ficou. Agora está sozinha. Você falhou, Nicolina. Palavras odiosas. Sua senhora precisa mais dela do que precisa de você. Nossa Senhora não nos esqueceu. Talvez seu corpo não esteja mesmo lá. Talvez você realmente acabe morrendo. Espiralamos com agitação e medo e corremos pela encosta. Já começamos a sentir que estamos nos espalhando, derivando, perdendo propósito. Não podemos permanecer muito tempo sem um corpo ou nos tornaremos algo distinto. Algo impotente e pequeno. Um gato, uma raposa ou um rato. Há muitas formas de se tornar um matagot. Ah, sim, mas não nos tornaremos. Nós não. Não fomos esquecidos. Algo se esgueira pela folhagem e mergulhamos, arrancando um guicho de medo da criatura. Não importa. Precisamos de um corpo até Nossa Senhora retornar. Até a senhora dela nos mostrar o caminho. Mulher odiosa, igual a filha. Bruxa odiosa. Nós nos agachamos no corpo da raposa e aguardamos. O tempo passa de maneira diferente para os animais. Rastreamos sombras, tremendo dentro das raízes de uma árvore, para nos escondermos de águias, de raposas. Sentimos o cheiro de Nossa Senhora antes de vê-la e ouvimos suas palavras afiadas e impacientes. Discute com Morgane. Fala da filha de Morgane. Deixamos a raposa e seguimos atrás delas enquanto torres e torreões começam a se formar. Uma ponte. Fogo assolou todas as estruturas. Ao redor, damas brancas tecem e entrelaçam padrões invisíveis na pedra, na madeira, nas janelas, nos arcos e nas telhas. Não nos importamos com reparos. Mergulhamos até a entrada, nos escondendo de olhares curiosos, serpenteando pela fumaça. Sentimos a força de atração de nosso corpo agora. Nós o sentimos aqui. Nossa Senhora não nos esqueceu no fim das contas. Subimos a escadaria, cruzamos o corredor e entramos em um pequeno quarto desprovido de adornos. Mas nosso corpo não está na cama, não está recostado no travesseiro. A cama está vazia. Gritamos decepcionados. A cama está disponível. Respiramos, ofegante e tremendo, enquanto procuramos, enquanto nos deixamos levar pela força de atração de nosso corpo. Então o encontramos no chão duro de pedra, mas a cama está vazia. Uma onda de confusão serpenteia ao nosso redor. A cama está disponível. Nosso corpo parece um cadáver nas sombras do canto do quarto, a aparência doentia e pálida, marcado por tantas cicatrizes. Pairamos acima dele, com um arrependimento nos percorrendo, uma pontada de dor. Não há fogo para esquentar o cômodo, nem velas para iluminar. Não importa. Não sentimos frio, não. E Nossa Senhora sabe disso. Ela sabe. Sabe que a dor é passageira. Vai se deleitar com nossa presença. Você falhou, Nicolina. Não importa. Sua senhora precisa mais dela do que precisa de você. A dor é passageira. Você escolheu o lado errado, Nicolina. Não é tarde demais para mudar de ideia. Ainda pode se aliar a nós antes que Morgane e Josefine a traiam. Por que vão trair você? É apenas questão de tempo. Nossa Senhora jamais nos trairia. Lentamente,
Afundamos dentro de nós, primeiro um dedo da mão, depois um dedo do pé, então uma perna, um braço e o peito, até nosso corpo inteiro se assentar com uma respiração pesada. Pesada, tão cansada. Imagens de lavanda, de espectros e de menininhos doentes e cadavéricos lampejam. Lembranças de família. A palavra está com um gosto diferente do que costumava ter antes. Um dia, teve gosto de conforto, de amor e de calidez. Não lembramos qual é a sensação de calidez agora. Não lembramos o que é o amor. Dentro dela, nós tínhamos sentido. Uma faísca fugaz dentro das sombras, dentro da escuridão. Ela sentia com tanta intensidade. Nós nos agarramos àquela sensação agora, àquela lembrança. Nós nos agarramos ao calor que sentimos quando ela olhava para o caçador, para a família. Nossos olhos não abrem enquanto jazemos nessa pedra fria e dura. Não nos movemos para a cama. Nossa Senhora não nos queria lá. Às vezes pensamos que Nossa Senhora não nos quer nem um pouco. Angélica. Lu. Sem aviso, Heidi cai de cara na água. E foi aí que perdi a cabeça completamente. Novos gritos explodiram da orla enquanto eu mergulhava em sua direção, jogando um braço sobre os ombros dele e o girando para ficar de costas, enganchando seu braço no meu e aninhando sua cabeça em meu pescoço. O cheiro pungente e intenso de magia impregnava seu corpo. Embora seu peito ainda subisse e descesse, o movimento parecia curto e difícil, como se estivesse sentindo uma dor terrível. Heidi! Eu sacudi, desesperada, lutando para continuar flutuando. Acabamos afundando os dois. A água queimava minha garganta, meus olhos. Sufocando, bati as pernas com mais força, impulsionando-nos para a superfície por alguns preciosos segundos. Eu sabia nadar bem, sabia mesmo, mas nadar segurando um homem de mais de 100 quilos de peso morto era totalmente diferente. Heidi! Os gritos ao redor se intensificaram e olhei para a orla. Meu coração foi parar em minha garganta sofrida. Morgane perdera a consciência junto com Heidi. Qualquer que tivesse sido o feitiço que ele lançara tinha afetado minha mãe também, e o caos reinava absoluto. As dames blanches mais próximas dela gritavam e corriam para a mestra, arrastando-a para longe de Josephine, de Coco, de nós. Não sejam tolas! Os berros veementes de Josephine cortaram as brumas, que tinham caído sobre nós outra vez, ainda mais densas. Essa é a nossa chance! Peguem a garota! Mas nem as bruxas de sangue se atreviam a colocar um pé dentro das águas, não quando a superfície continuava a se agitar, nem quando Coco se levantou sem amarras depois de Morgane ter caído, nem quando voltou a entrar nas águas ou levantou as mãos. Seus olhos sombrios recaíram primeiro sobre Constantino, depois sobre Bill e Sally, ainda inconscientes e encharcados de sangue, e eles queimavam com desejo de vingança. Deveria ter pensado melhor antes de nos seguir até aqui, Tante. Nasci nessas águas. Sua magia é minha também. Eu me debatia sobre as ondas, emergindo a tempo de ver Josephine cerrar os punhos. A magia é dela, disse ríspida. Não sua. Nunca sua. Sou parte dela. Você é minha. A última fibra de controle de Josephine pareceu ceder, e ela desembanhou uma longa adaga torta do manto. Suas mãos tremiam. Ela abandonou você. Me abandonou. Ela está a caminho, terminou Coco, sombria, olhando de relance para a própria mão levantada. Um novo corte que eu não notara cruzava sua palma. Sangue escorria para as águas, e com um sobressalto me dei conta de que não tinham sido os passos de Coco que acordaram Le Mélancolique. Tinha sido seu sangue, e as águas não estavam apenas ondulando agora, estavam se movendo, abrindo-se no centro como se os céus tivessem desenhado uma linha no ponto onde Coco estava até o horizonte. Erguiam-se de ambos os lados, crescendo e crescendo e crescendo, como duas ondas gigantes idênticas, até que um caminho cheio de pedras se formou no oceano, estreito bastante para uma pessoa caminhar livremente. Eu me agarrei a Heidi enquanto as ondas nos açoitavam, com as correntes nos puxando para baixo antes de nos empurrarem para cima outra vez. Quando gritei o nome de Coco, tossindo, cuspindo água e nadando desesperada para a orla, ela se virou para nós. Os olhos se arregalaram em pânico antes de submergirmos novamente. Quando reemergimos, outra corrente nos carregou entre um fôlego e outro. Essa, porém, parecia determinada não a nos afogar, mas a nos levar até Coco. Não lutei contra, não questionei, totalmente concentrado em manter a cabeça de Heidi acima d'água. Meus braços tremiam com o esforço, minhas pernas estavam rígidas. Vamos, Chas! Pressionei novamente a parte de trás da sua cabeça contra a curva do meu pescoço,
Estamos quase lá. Segure firme. Vai! Vai! De repente, a corrente começou a nos puxar para baixo e despencamos das águas gélidas direto para o caminho de pedras. Quando aterrissamos, atordoados e tremendo, Coco correu até nós, puxando meus braços e mãos, afastando os cabelos de rede do rosto e verificando seu pulso. Ignorava completamente Josephine e as bruxas de sangue. Elas ainda não se atreviam a entrar no Le Mélancolique, nem mesmo pelo caminho que tinha sido aberto. Está ferida? Quis saber Coco, olhando cada centímetro do meu corpo em movimentos apressados e desajeitados. Você... Peguei suas mãos e sorri. Você está com uma aparência terrível, Amy. Essas olheiras devem ser do tamanho da cabeça de Bill. Coco descansou a cabeça no meu ombro, suspirando de alívio. Você é você. Sou eu. Graças a Deus. Graças a Ansel. Ela riu com um suspiro fraco, levantando a cabeça, e congelou. Seu olhar se fixou em algo acima do meu ombro, algo mais adiante no caminho. Seu reflexo prateado, uma mera manchinha na escuridão, brilhava com intensidade, refletindo nos olhos de Coco. Quem ou o que quer que fosse aproximava-se vindo não da orla, mas das profundezas de Le Mélancolique. Um rosto surgiu em meus pensamentos, saído das lembranças de Nicolina, e a suspeita fez os pelos da minha nuca se eriçarem. Minha pele se arrepiou inteira. Quando Josephine ficou pálida como papel, eu soube. Quando tropeçou, de fato tropeçou, um passo para trás, segurei Heidi com mais força em meu colo, com o coração batendo acelerado em meus ouvidos. Várias bruxas de sangue fugiram sem dizer uma palavra. Meu olhar permaneceu fixo em Coco enquanto o pontinho prateado ia ficando cada vez maior. Mais próximo, próximo demais para ser ignorado. Virei para olhar por cima do meu ombro, e lá estava ela. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro ao vê-la, alta e escultural, com volumosos cachos escuros e a pele negra, quase idêntica a Coco em todos os aspectos, exceto pelos olhos, que em algum ponto entre a lembrança de Nicolina e aquele momento tinham adquirido um tom pálido e gélido. Seu vestido combinava com a coloração peculiar. O tecido enridescente cambiava entre branco, verde, roxo e azul, agitando-se na brisa enquanto a mulher se aproximava, como uma maldita princesa de contos de fada. Parou a um passo de distância. É possível que o meu queixo tenha caído. Minha boca deve ter se aberto como a de um peixe. De perto, ela era ainda mais bela do que à distância. O rosto tinha um formato perfeito de coração e os lábios impecavelmente volumosos. Pó prateado salpicava as bochechas e o nariz dela, bem como a testa e as clavículas, e joias de pedra da lua cintilavam em seus dedos, pulsos, orelhas e pescoço. Ela tinha trançado os cabelos ao redor de um diadema ornamentado com uma gota de opala. A pedra preciosa brilhava contra sua testa. Os cabelos e o vestido da mulher continuaram a ondular levemente, mesmo depois da brisa ter cessado. Ela sorriu para mim. — Angélica! Murmurei assombrada. — Irmã? Simbilou Josephine. Mas foi a acusação sussurrada de Coco que mudou tudo. — Mãe! Com uma inclinação graciosa de cabeça, Angélica assentiu. Aguardava com postura impecável e imobilidade sobrenatural, os ombros retos e as mãos entrelaçadas à altura da cintura em uma posição familiar. Quantas vezes eu vira Josephine se portar daquela maneira? Quantas vezes não sentir o desejo incontrolável de torcer aquele pescoço longo e elegante? Era assombroso como duas pessoas com as mesmas feições podiam ser tão diferentes. Olhei para Coco. Era perturbador quando havia uma terceira pessoa. Sir, com a voz macia como seda, Angélica falou com uma confiança calma. Phil. Levantou a mão como se fosse tocar o rosto de Coco, mas a deixou cair de volta ao lado do corpo, desolada. Senti sua falta. Embora Coco não tivesse aberto a boca, seus olhos diziam tudo, cintilavam com emoção não derramada sobre o luar. Franzi a testa, semicerrando os olhos, e o brilho ao redor do rosto de Angélica diminuiu levemente. Mais do que levemente. Poderia até tê-la chamado de horrenda naquele instante. Mas, para ser sincera, era provável que eu fosse especialmente sensível quando o assunto era mães que abandonavam os filhos à mercê de outros parentes cruéis. Madame Labelle deixara Heidi, e o arcebispo acabara exercendo o papel de pai. Morgane tentara me matar, e de alguma forma eu terminara com o arcebispo também. Embora linda, Angélica tinha deixado Coco nas mãos da tia. Não era diferente das outras duas. Era podre por dentro. Nesse caso, era só um acaso que a podridão tivesse cheiro de lírios. Aceitando que a filha não iria, ou talvez não conseguisse responder, Angélica voltou a olhar para Josephine, que se aproximara devagar de Bill e de Sally. Os lábios perfeitos se franziram. — Não machuque as crianças, Josie.
Sua briga é comigo. Josefine olhou feio enquanto levantava a cabeça de Sally. Suas mãos não eram desnecessariamente cruéis, mas cuidadosas e firmes ao segurarem o pescoço dela. Não. Cuidadosas não. Práticas. Eficientes. Ela mataria Sally, se necessário, da mesma forma como matara Etienne. O que você vai fazer? Perguntou a irmã. Não pode sair das águas. Coco e eu trocamos um olhar breve e confuso. Angélica apenas tirou uma adaga incrustada com pedras preciosas da bainha da sua coxa, em sua coxa, e suspirou. Temos mesmo que fazer isso, senhor? Nós duas sabemos o estrago de que sou capaz de fazer mesmo daqui. Para ilustrar o argumento, levou a adaga contra o peito e cortou direto entre os seios, sem hesitação. A lâmina perfurou tecido e pele como se fossem manteiga, deixando uma linha espessa de sangue em seu rastro. Josefine soltou um chiado e a mão voou até seu próprio peito, onde uma ferida idêntica se formara. Minha confusão aumentou enquanto encarava o ferimento. As lembranças de Nicolina não tinham revelado nada semelhante. Não que eu tivesse sabido o que procurar. Que merda está acontecendo? Sussurrei para Coco. Josefine e Angélica ainda encaravam uma a outra com expressões ferozes, sangrando, em um abate silencioso. Você me disse que a sua mãe estava morta. Disse que minha tia tinha dito que ela estava morta. E agora? Ela deu de ombros tensa. Agora parece que as duas estão ligadas por um pacto de sangue. Pacto de sangue? É um feitiço perigoso entre Dames Rouges. Entrelaça a vida e a magia delas. Olhei outra vez para as feridas idênticas. Ah, merda! Ela sentiu. É por aí mesmo. Mas no encalço daquela percepção desagradável veio outra. Isso significa que não podemos matar sua tia sem matar sua mãe também? Aparentemente é isso. Um buraco se abriu em meu estômago quando Josefine reajustou a mão que segurava Sally, pressionando a adaga contra a nuca dela. Sua ameaça é vazia, como sempre, senhor. Enquanto você fica na barra da saia de terceiros e se esconde para que eu não possa alcançá-la, deu uma risada áspera, a única vez em que eu a ouvira rir. Não vai fazer estrago nenhum. Não vai se machucar para me atingir, ou já o teria feito há séculos atrás. Certo. Então eu não podia matá-la. Testando padrões rapidamente, segui cada um até seus sacrifícios. Só precisava derrubar a faca da mão de Lavoisin. Era simples. Uma rajada de vento, talvez. Um espasmo de dedos. Espere. Sussurrei para Coco enquanto procurava. Se você acha que a sua mãe estava morta, por que estava tentando invocá-la? Não estava. Eu só... As águas falaram comigo e eu obedeci. Você deu sangue a elas. Lancei um olhar incrédulo a Coco por cima dos ombros. Por que pediram com educação? Pelo menos disseram, por favor? Nasci delas, resmungou na defensiva. Entregue, Louise, insistiu Josefine, ignorando nossa conversa baixa e fervorosa. Angélica mantinha a lâmina na lateral do corpo, pendendo frouxa da mão. Seu sangue pingava da ponta até o chão do oceano, e pérolas negras se formavam de cada gota. Olhei outra vez para Constantino. Entregue Cosette. Os dedos de Josefine apertaram a própria adaga. Ou me livrarei dessa criança patética. Me livrarei do príncipe mortal. Nem ferrando. Trincando os dentes em uma explosão pungente de ódio, cerrei os punhos, e minha raiva incendiou um dos padrões. Observei enquanto crepitava entre nós duas, sentindo o calor me deixar. O cordão se desintegrou em cinzas douradas enquanto Josefine gritava, derrubando a faca e amparando a mão queimada. Sorri com satisfação e agitei os dedos. Está na hora de se mandar, Josie. Angélica levantou a mão em um movimento enfático e as águas responderam, ultrapassando a orla para tomar Sally e Bill, deixando ambos aos nossos pés. Mas não pararam. Continuaram a encharcar areia, reivindicando a praia e levando os cálices prateados para longe. Perseguiam a barra do vestido de Josefine com determinação consciente, e ela não teve escolha senão recuar depressa. Pelo jeito, Josefine temia a estranha magia que fortalecia aquelas águas da mesma forma que Nicolina temia o escuro. Mesmo assim, se recusava a ceder. No entanto, quando se virou para gritar ordens às Dames Rouges remanescentes, dizendo que não arredassem o pé, seus olhos se arregalaram, e finalmente compreendeu que tinha perdido aquela batalha. As bruxas de sangue já tinham fugido para os penhascos. Josefine estava sozinha. Vá embora daqui, sir, disse Angélica. Pelo tom feroz de sua voz, eu sabia que era o aviso final. E nunca mais volte. Não posso garantir sua segurança se continuar a provocar Isla. Isla. O rosto de Josefine se contorceu a pronunciar o nome.
As águas, porém, continuaram avançando, forçando-a para trás até ter de subir em uma das primeiras pedras do caminho que levava à praia. O oráculo, sua mestra, minha amiga. Com outro aceno de Angélica, a altura das águas cresceu, e Josefine pulou para trás, afastando-se. Movia-se com agilidade surpreendente para uma velhota milenar. Seria inteligente da sua parte respeitá-la, continuou Angélica. Embora reine lá embaixo, está ciente da guerra aqui em cima. Você não gostaria de tê-la como inimiga. Uma voz peculiar surgiu nos olhos pálidos enquanto ela refletia. Mas parece que você já desagradou os irmãos dela. Para nós, acrescentou, a deusa tríplice e o homem selvagem. O senhor tem família, Monsenhor de Verrou? Tenho sim, 2 irmãs mais velhas, criaturas aterrorizantes, preciso dizer. Todos esses anos eu estive observando você, Josefine. A tristeza suavizou a voz de Angélica e o brilho etéreo foi deixando seus olhos aos poucos. Tive esperança por você. Acha que sou uma covarde, mas você é uma tola. Não aprendeu nada com os nossos erros? Josefine não reagiu de maneira visível às palavras conduídas da irmã. Apenas continuou recuando, com o rosto imperscrutável e os olhos queimando como chamas gêmeas na escuridão. Não existem erros, irmã. Sorriu para cada uma de nós. Acho que nos veremos em breve. Depois se virou, com o manto ondeando às suas costas, e desapareceu na noite. Mentira por omissão. Lu. No momento seguinte, desmoronei ao lado de Reid, e Coco seguiu meu exemplo ao lado de Bill e de Sally. Para minha surpresa, Angélica se ajoelhou também, acariciando a face de Constantino com as costas da mão esguia. Diferente da irmã, sua expressão exibia suas emoções orgulhosamente, para quem quisesse ver. Agora ela parecia melancólica. Gesticulei para as águas, inundando a praia ao mesmo tempo irritada e impressionada. Da próxima vez, talvez fosse melhor começar por aí. Ela riu baixinho. Balançando a cabeça e resmungando, sua risada era melodiosa como a porra de um sino. Pressionei a orelha contra o peito de Reid para escutar seu coração. As batidas estavam fortes e constantes. Quando verifiquei a temperatura, a pele estava quente, mas não quente demais, sobre o meu pulso. Então levantei suas pálpebras, acendendo uma luz na ponta do meu dedo com um resto de raiva. As pupilas se contraíram como deveriam. Certo. Voltei a me sentar aliviada. Ele estava perfeitamente bem, apenas adormecido. Devia ter roubado a consciência de Morgane para nos dar tempo de fugir, sacrificando sua própria em troca. Eu só precisava acordá-lo. Enquanto procurava por um padrão com esse exato objetivo, não conseguia reprimir a curiosidade. Olhando de soslaio para Angélica e Constantino, perguntei: ele não a traiu? Os olhos pálidos dela encontraram os meus. Traiu. Coco não levantou o olhar. Tensão irradiava do maxilar trincado, dos ombros rígidos. Tomou-me a adaga para reabrir o corte na palma da mão, mas, como eu, parecia que ela também não conseguia se conter. Você continuou o amando mesmo assim? Não precisa fazer isso, querida. O olhar de Angélica voou para a parede de água à nossa direita. Em resposta, um filete se retorceu em nossa direção como uma serpente. Alcançou primeiro Bill, tocando a ferida profunda em sua perna e fluindo para dentro de sua pele. O ferimento se fechou quase que imediatamente, seguindo pelo outro em seu ombro. Um segundo feixe se desenrolou em direção a Sally, e um terceiro se estendeu até Angélica. Todas as feridas dos 3 desapareceram. Viu? Angélica sorriu e talvez eu tenha perdido o ar por alguns segundos. Forcei uma carranca para compensar. Não se fatigue. Ela olhou outra vez para o corpo sem vida de Constantino, o olhar demorando-se no buraco em seu peito antes de engolir com dificuldade. O movimento a fez parecer quase humana. Mas sim, Cosette, eu o amei da maneira como todos amamos as coisas que não deveríamos amar, exageradamente. Ele me magoou como todas essas coisas sempre fazem. A tristeza palpável se insinuou outra vez em sua voz. Sinto muito que esteja morto. Sinto muito que esteja morto. E simples assim, ela se tornou algo estranho e alheio para mim outra vez. As mãos de Coco seguraram firme a gola de Bill enquanto os olhos dele tremelicavam e se abriam. Não agradeceu à mãe por tê-lo curado. Eu não a culpava. Em vez disso, me arrastei mais para perto, puxando Reid comigo e encostei meu ombro no dela em apoio silencioso. Coco respondeu ao toque com mais pressão, soltando a camisa de Bill enquanto ele se sentava. O que aconteceu? Onde está Amor? Seus olhos se esbugalharam quando notou Angélica. Em sua defesa, ficou parado, parecendo um idiota por cerca de 3 segundos antes de se virar para Coco.
Então deu mais algumas piscadas. Ela é... Coco assentiu em um movimento rígido. Quando a mão subiu ao pescoço para segurar firme o medalhão, os olhos de Angélica seguiram e se arregalaram com incredulidade. Você usa meu colar, disse a afirmação como uma pergunta. Eu... Coco encarou o chão com uma tensão feroz. Uso. Uma espécie de instinto protetor fervoroso alfinetou meu peito diante do desconforto evidente de Coco. Talvez devesse estar furiosa com ela por nunca ter me contado sobre a mãe. Quantas vezes não tínhamos conversado sobre Angélica? Quantas vezes ela tinha escolhido não me contar? Uma mentira por omissão continuava sendo uma mentira. Eu mesma não tinha aprendido aquilo do jeito mais doloroso? Nicolina chamara isso de traição. Talvez eu devesse estar chateada, mas não estava. Todos tínhamos segredos. Eu, sem dúvidas, guardava vários. Embora não soubesse porque ela não tinha me confiado aquilo, sabia que Coco tinha apenas 6 anos na última vez em que vira mãe. Sabia que não precisava de plateia para aquele encontro. O que precisava era de tempo para processar os fatos, para decidir que tipo de relacionamento queria com Angélica, para decidir se queria mesmo um relacionamento com Angélica. Resoluta, me decidi por um padrão para despertar Reid, dando um peteleco em seu nariz para brandir o cordão, ansiosa para distrair os outros daquela situação dolorosamente constrangedora. Uma noite insone para mim em troca de acordá-lo agora. Simples, mas eficiente. Nada que causasse muito estrago. Com Reid desperto, poderíamos seguir em frente. Poderíamos reunir nossos aliados e marchar até o Chateau Leblanc, ou retornar a Cesarine, ou, bem, não sabia exatamente, mas poderíamos fazer algo além de ficar ali encarando um ao outro, de papo para o ar. Dei outro peteleco no nariz de Reid, esperando o padrão que tinha conjurado se dissipar. Nem se moveu. Tentei outra vez, cerrando os punhos. O cordão se retraiu, enroscando-se e formando algo diferente. Os outros padrões em minha rede fizeram o mesmo. Ficaram irremediavelmente emaranhados de uma maneira que me impossibilitava de seguir qualquer um, ou até de os compreender, como se a própria magia tivesse ficado confusa. Franzi o senho para Reid. Que merda ele tinha feito? Distraída de meus padrões sem sentido, não vi nem ouvi Angélica se mover atrás de mim. Sua mão pousou em meu ombro. Ele não vai acordar, disse gentil. Não até estar pronto. Lancei a ela um olhar irritado, me desvencilhando do seu toque. O que isso quer dizer? A mente dele precisa de tempo para sarar. Abaixou a mão sem se ofender, entrelaçando os dedos em uma postura perturbadoramente calma. Ele tem sorte de estar vivo, Louise. Esse feitiço poderia ter um estrago irreparável. Que feitiço? Quando ela não respondeu, as linhas em minha testa se intensificaram até formarem uma carranca. Eu me levantei com as bochechas mais quentes do que o usual. Claude, Constantino, Angélica. Qual era o sentido da onisciência, da onipotência, se ninguém as usava? Balancei a cabeça. Se a mente de Reid sofreu algum dano, por que você não pode curá-lo? Curou todos os outros. Ela apenas voltou a sorrir, um sorriso horrível, cheio de piedade. Apenas ele pode se curar. Isso é um monte de mer... Não se preocupe, Louise. Um vislumbre do brilho sobrenatural retornou aos olhos de Angélica, e mesmo contra minha vontade, recuei um passo. Os ferimentos não são fatais. Tenho certeza de que ele vai acordar, mas ainda não é possível enxergar o caminho que ele precisa percorrer. As águas veem coisas que não podemos ver, sabem coisas que não podemos saber. O aviso de Constantino se repetiu em minha mente. Angélica era vidente e sua magia lhes deu forma. O seu caminho, por outro lado, é nítido. Gesticulou para a trilha estreita nas águas. Levava direto ao coração de Le Mélancolique. Na luz prateada da lua, as brumas das paredes fluídas cintilavam como pontinhos de diamantes. Ela olhou para Coco quase como se pedisse perdão. Sinto muito, filho. Que nosso encontro tenha sido tão cheio de complicações. Quando você me chamou... Eu não sabia que estava chamando, interrompeu Coco. Angélica sentiu, apesar de algo parecido com mágoa lampejar em seus olhos. Lógico que não. Quando chamou pelas águas, eu ouvi. Senti sua necessidade e, bem, precisei responder. Sua voz ficou mais gentil ao continuar, embora falasse com a mesma certeza. Há muito que você não compreende, Cosette. Sei que está com raiva de mim, com razão, mas não podemos nos dar ao luxo de perder tempo com longas explicações e pedidos de desculpa. Coco enrijeceu diante das palavras objetivas e apertei seu braço. Mas Angélica tinha razão. Não era a hora nem o lugar para aquela conversa. Não com Morgane e Josefine tão perto.
não com um cadáver aos nossos pés, não quando estávamos encurraladas entre duas paredes colossais de água. Eu as olhei nervosa quando uma longa barbatana prateada passou. Para isso, continuou Angélica, fisgando novamente minha atenção. Você precisa entender 3 coisas. Primeiro, não é mais seguro para mim sair dessas águas. A benevolência de Isla me protege, e ela arriscou muito ao permitir que eu permanecesse aqui. Minha irmã vive com medo da minha magia, com medo da própria Isla. Mas se Josefine tivesse tentado entrar, eu não teria como impedi-la, porque, da mesma forma como essa magia é sua por direito de nascimento, também é dela por conta do nosso pacto de sangue. Angélica não nos deu outra chance de interromper. Em segundo lugar, você precisa entender que durante a sua vida inteira, Cosette, eu a observei. Aqueles olhos azuis rodopiavam com um tom de branco, os novos arrepios eriçavam os pelos dos meus braços, os de Coco também. Sei por onde andou e quem amou, sei que vasculhou o reino inteiro, de la forêt de Yeux à la Ventre à Fetombe, em busca de aliados contra Morgane. Fez amizade com a fera de Givaudan e com um homem selvagem. Encantou dragões e bruxas e lobisomens. Pela primeira vez, ela hesitou, o branco em seus olhos mais intenso. A mim, perguntou, ainda deseja derrotar sua mãe? É lógico, mas o que? Isla se provaria uma amiga poderosa. Coco segurou meu braço com tanta força que quase perdi a sensação nele, mas sua voz não vacilou. Seja lá o que você esteja querendo dizer, mama, diga de uma vez. Tudo bem. Acenou para as águas outra vez e filetes fluidos responderam, entrelaçando-se no ar para formar uma rede líquida. Assemelhavam-se muito a raízes de uma árvore de vidro, transparentes, luminosos e luzídeos. Deslizando sobre Reid, levantaram seu corpo e o suspenderam à altura das nossas cinturas. Segurei sua mão. Quando Angélica gesticulou para o caminho à frente, as águas obedeceram. Reid flutuou para longe e corri para acompanhá-lo, arrastando Coco comigo. — Pare! O que está? A mãe dela falou com voz tensa. Queria poder lhe oferecer uma escolha, filho, mas, na verdade, você já fez uma. Quando chamou as águas, pediu um favor. Agora precisamos pedir outro de você em troca. Coco parou incrédula. Mas eu não sabia. As águas começaram a se fechar atrás de nós, bloqueando o caminho para a praia. Nós duas as encaramos, aterrorizadas. Isla deseja falar com você em Le Présage, Cosette. Com você e seus amigos. O lindo rosto de Angélica se franziu com uma expressão de arrependimento. Receio que tenha que vir comigo. O ninho de uma pega. Lu. Le Présage. Já tinha ouvido o nome uma vez, falado em meio a risinhos ofegantes na festa do mastro. Uma bruxa sugeriu que procurássemos o lugar enquanto rodopiávamos e dançávamos no calor escaldante do auge do verão. Manon se recusou, repetindo a história que a mãe contara sobre melusianas que afogavam bruxinhas ingênuas. Na época, todas acreditamos. Afinal, melusianas eram mesmo criaturas sedentas por sangue, traiçoeiras e misteriosas. O monstro escondido debaixo das nossas camas, ou em nosso quintal, como era de fato o caso. Em certos dias, bem cedo pela manhã, eu chegava até a conseguir ver as brumas na praia da janela do meu quarto. Só quando fui pela primeira vez brincar com Coco que me dei conta de que as melusianas não eram de modo nenhum uma ameaça. Tinham domínio sobre o mundo inteiro lá embaixo, um mundo separado do restante de nós, maior e muito mais estranho do que o nosso. Tinham pouco interesse nos assuntos das bruxas. Pelo menos até agora era o que parecia. Eu lançava olhares discretos às águas escuras enquanto seguíamos pela trilha estreita. Elas permaneciam entrelaçadas sobre Reid, carregando, à medida que mais água inundava o caminho atrás de nós, nos impelindo a seguir em frente. Bill parecia compartilhar da minha inquietação. Quase pisou em meu calcanhar na pressa de fugir dos rostos serpentinos pressionados contra as paredes de água. Mulheres peixe, hein? Murmurou ao pé do meu ouvido. Diz a lenda que conseguiu andar em terra firme, mas nunca vi acontecer. Seu corpo inteiro estremeceu. Não gosto de peixes. Outro rosto prateado passou como um relâmpago pelas águas, mostrando a língua bifurcada para ele. Angélica olhou por cima do ombro enquanto continuava à frente nos guiando. Façam qualquer coisa, mas não as insultem. As melusianas são incrivelmente vaidosas, mas insípidas jamais. Valorizam a beleza quase tanto quanto o refinamento. Boas maneiras são o que há de mais importante para uma melusiana, mas, quando provocadas, seu temperamento é feroz. Diante da expressão alarmada de Bill, Coco acrescentou: Adoram ser bajuladas.
Não vai ser um problema para você. Bajulação. Bill fez um aceno sério de cabeça para si mesmo, guardando a informação. Certo. São muito bonitas, então? Perguntou Sally, que segurava a bolsa de couro pendurada no ombro com ambas as mãos. As unhas quebradas estavam cheias de terra e os cabelos escapavam desgrenhados do coque banana. Sangue e sujeira manchavam a pele branca e o veludo da calça que um dia fora elegante. A borda de renda da camisa agora flamulava gentilmente ao vento. Já que valorizam tanto a beleza? Elas são. Angélica inclinou a cabeça com um sorriso quase travesso. Mas não são seres humanos. Nunca se esqueça disso, criança. A beleza pode ter dentes. Sally franziu a testa, mas não tornou a abrir a boca, e Angélica voltou a atenção para Coco, que a ignorava com todo o cuidado. Fitou a filha por um longo momento, pensando, antes de pigarrear. Está se sentindo bem, Cosette? Seus ferimentos sararam? É Coco. Ela olhou de cara feia para um peixe bonito que passava com as nadadeiras douradas se agitando. E já sobrevivi a coisa pior. Não foi o que perguntei. Sei o que perguntou. Um momento constrangedor se passou antes de Angélica voltar a falar. Não está com frio? Estou bem. E mais outro. Preciso dizer que seu cabelo está muito lindo. Angélica tentou de novo. Olhe como está comprido. Pareço um rato afogado. Besteira, você jamais pareceria um rato. Mas acho que está um pouco pálida, comentou Bill tentando ajudar. Um pouco cansada. As duas lançaram olhares frios para ele que deu de ombros sem demonstrar arrependimento. Quando nos deram as costas outra vez, dei uma cotovelada nas costelas dele, sibilando. Seu babaca. O quê? Perguntou Bill, esfregando as costelas doloridas. Deve ser a primeira vez que as duas concordam com alguma coisa. Só estou tentando ajudar. Após mais algumas tentativas débeis de iniciar uma conversa, que Coco bloqueou com facilidade e eficiência admiráveis, Angélica foi direto ao ponto. Temos um longo caminho até chegarmos a Le Pressage, filha. Gostaria de conhecê-la melhor, se você estiver disposta. Coco bufou e chutou uma pedrinha coberta de alga que caiu na água e molhou minha bainha arruinada. Por quê? Você disse que me observou a vida inteira, já deveria saber de tudo. Talvez, mas não sei o que você pensa. Angélica inclinou a cabeça para o lado, com os lábios franzidos, como se estivesse tomando uma decisão. Após mais alguns segundos, disse: Não sei por que usa meu colar, por exemplo. Sutil como um tijolo. Fico me perguntando como deve ser, comentou Coco com amargura, ainda observando o peixe dourado. Querer uma explicação e nunca receber. Deve ser terrivelmente frustrante, não acha? Depois do comentário, Angélica não forçou mais nenhuma conversa horripilantemente constrangedora. Já eu tentava não pensar muito. Angélica dissera que os ferimentos de Reid não eram fatais. Dissera que despertaria. E Isla, embora soubesse pouco sobre a mulher misteriosa a quem chamavam de oráculo, ela de fato se provaria uma poderosa aliada contra Morgana e Josephine. Com os nossos outros aliados ocupados, fazia sentido fazer a vontade de Isla. Era evidente que Josephine a temia. Não sei quanto tempo se passou antes de meus calcanhares começarem a doer. Podia ter sido apenas alguns momentos, podiam ter sido horas. Em um segundo, a lua brilhava no auge, delineando a silhueta de Reid com uma luz prata, e no segundo seguinte, tinha mergulhado atrás de uma parede de água, banhando-nos em sombras. Só então notei o brilho estranho e fosforescente sendo emanado das águas. O que é aquilo? Sussurrei. Um tipo especial de plâncton, respondeu Angélica, a voz igualmente baixa. Embora aqui nós o chamemos de estrelas marinhas, iluminam as águas ao redor da cidade. O brilho azulado refletia nos olhos arregalados de Sally. Ela levou a mão à parede mais próxima, onde milhares de pontinhos de luz mal discerníveis rodopiavam junto para formar uma única onda resplandecente e pulsante. São como vagalumes. Angélica sorriu, assentindo e levantando o queixo para indicar que olhássemos adiante. O que parecia ser um portão dourado dividia a trilha em dois, colossal e ornamentado, expandindo-se para dentro das planícies vazias de água dos dois lados e subindo até os céus. Se não fosse pela alga crescendo em suas espirais e pontas, se pareceria com um portão do paraíso. Para além dele, a água desaparecia. Eu lhes apresento Le Pressage. O sorriso de Angélica ficou mais acentuado quando paramos todos ao mesmo tempo. E lá no centro, Le Palais de Cristal. Todos encaramos, com os pescoços esticados, o círculo de terreno seco e montanhoso no coração de Le Mélancolique. Cavernas tinham sido esculpidas na pedra que margeavam os limites da cidade, na montanha mesmo,
à medida que o chão do oceano se erguia em um pico turbulento. No cume, corucheus de vidro despontavam, cruéis, pontiagudos e belos, das ruínas de um enorme navio naufragado. Mastros quebrados e velas cortadas brilhavam azulados sobre a luz das estrelas marinhas. Aquilo é terra firme? Bill olhou de Coco para mim e outra vez para Coco em busca de uma explicação, mas Coco não pareceu notar. Sua boca estava levemente aberta enquanto contemplava a cidade, e a mão livre segurava novamente o medalhão. Eu me lembro desse lugar, sussurrou. Os olhos escuros procuraram os meus, repletos de uma certeza repentina, de esperança. Sorrindo, soltei seu braço e Coco deu um passo cambaleante à frente. Já estive aqui. Le Présage. Pronunciou as palavras como se as estivesse saboreando, sorrindo de volta para mim. Sua raiva, seu ressentimento, ambos momentaneamente esquecidos. A memória era uma coisa estranha e maravilhosa. A cidade do oráculo. Le Palais de Cristal. Angélica espelhava os movimentos da filha, perto o suficiente para tocá-la. Ainda assim, não se atrevia. Você nasceu aqui. Coco se virou para encará-la, quase sem fôlego por causa da expectativa, e o Dick finalmente ruiu. Como? Como nasci aqui se você não pôde sair? Meu pai é um tritão? É Constantino? Por que a cidade do oráculo fica em terra firme? Como é possível que exista terra firme no meio das águas melancólicas? Angélica riu diante da explosão de perguntas de Coco. Sua risada realmente soava como os badalos de um sino, e acenou para que continuássemos em direção ao portão. As estrelas marinhas nos seguiram. Embora não falassem e eu mal conseguisse enxergá-las, pareciam quase curiosas, como espíritos. Não é sempre assim, terra firme, respondeu Angélica. Já disse, melusianas são seres muito cordiais. Não iam querer que seus convidados se sentissem desconfortáveis. Então secaram a cidade inteira? Perguntou Bill incrédulo. Só para a gente conseguir respirar? Até o dar de ombros de Angélica irradiava elegância e graça. Por que não o fariam? Isso significa que elas conseguem caminhar em terra firme? Perguntei, levando um dedo para dentro das águas por impulso. As estrelas marinhas se aglomeraram ao redor da articulação, iluminando o formato do meu osso através da pele. Flexionei-o, fascinada, assistindo enquanto giravam e rodopiavam, desesperadas para me tocar. Deixavam uma sensação fria de formigamento em seu rastro. O sorriso de Angélica se desfez e ela deu um tapa na minha mão. Pare com isso! Levantou meu dedo à altura dos olhos, revelando milhares de furinhos vermelhos pequeninos, marcas de dentes. Vão comer você se deixar. Arranquei minha mão da dela com um som indignado, limpando o sangue do vestido e olhando feio para as criaturinhas carnívoras. E não estamos em terra firme, continuou resoluta. Não se engane. Permanecemos no chão do oceano onde melusianas podem criar pernas. Criar pernas. O rosto de Bill se contorceu, enojado, enquanto um punhado de sombras humanoides veio nadando em nossa direção, margeando o portão com as caudas metálicas luzindo. Eu me aproximei de Reid. Tipo sapos. A expressão de Angélica ficou tempestuosa enquanto os rostos das melusianas foram tomando forma em meio às águas. 3 mulheres e 3 homens. Embora os corpos apresentassem uma gama de formatos distintos, de largos e brutos a finos e delicados, todos eram mais longos do que os dos seres humanos, como se tivessem sido esticados, e todos se moviam com uma espécie de graça líquida. Suas cores variavam do prateado mais pálido ao negro mais escuro, mas todos cintilavam sutilmente, monocromáticos e salpicados de escamas peroladas. Os dedos ligados por membranas estavam fechados ao redor do que só conseguia descrever como lanças, talvez tridentes. Fossem o que fossem, suas armas brilhavam cruelmente afiadas, e eu não tinha nenhum interesse em ser o alvo de suas lanças. Bill, murmurei, sorrindo agradavelmente enquanto os rostos hostis se aproximavam cada vez mais. Peça desculpas, seu idiota sem noção. Ele recuou, quase quebrando meu pé. Pisei em seus dedos em retaliação. Ele xingou com vontade, rosnando. Não é possível que me escutaram. Coco falou através do próprio sorriso fixo imitando Sally, que fazia uma cortesia profunda, e deu uma cotovelada em Bill quando não as imitou. Boa ideia. Vamos arriscar. Foi uma pergunta legítima. As melusianas não pararam ao alcançar as paredes de água, deslizando facilmente através delas e pisando com pés reais, no caminho que as caudas bifurcadas transformavam-se em pernas diante de nossos olhos. As escamas nas nadadeiras desapareceram
e uma pele luminosa envolveu os pés, os tornozelos, as canelas, as coxas e... Um momento de silêncio se passou e a expressão de alarme de Bill se desfez imediatamente, substituída por um sorriso amplo e arrogante. Estavam nus. E, contrariando a afirmação de Angélica, a aparência delas era muito humana. Sally fez um ruído de surpresa. Bonjour, mademoiselle. Bill cumprimentou a criatura à frente, curvando-se para beijar a mão de dedos esguios. Hesitou por um segundo ao notar que ela tinha uma articulação extra em cada um. Todos agarraram a lança com firmeza ao apontá-la para o rosto dele, cimbilando e revelando um par de presas finas. Como ousa me tocar sem permissão? A melusena macho mais próxima levantou o tridente para enfatizar as palavras. Diferente da fêmea, trazia uma corda dourada grossa ao redor do pescoço, com um pendente de esmeralda do tamanho de um ovo de ganso. Outras duas esmeraldas idênticas cintilavam nas orelhas delicadas. Ele também nos comparou a anfíbios. Quando inclinou a cabeça, o movimento foi predatório. Os olhos prateados cintilaram ameaçadores. Parecemos anfíbios? Angélica se curvou em uma profunda e perfeita reverência. Ele não quis ofender Aurélien. Bill levantou as mãos apaziguantes, assentindo depressa. Não quis ofender. A fêmea cerrou os olhos escuros para ele. No rosto fino emoldurado pelos longos cabelos prateados, eles eram desconcertantes e grandes demais. De fato, tudo em suas feições e na de seus pares parecia de alguma forma desproporcional. Não eram exatamente feias, apenas estranhas, assombrosas, como um belo retrato feito para ser estudado, não admirado. Ela não abaixou a arma. Ainda não ouvi um pedido de desculpas. O príncipe humano nos acha feios? Nos acha estranhos? Acha. A resposta subiu a meus lábios quase que por vontade própria, mas mordi a língua no último instante, franzindo a testa e desviando o olhar. O movimento, no entanto, atraiu a atenção da melusiana, e seus olhos escuros voltaram-se para mim, passeando pela extensão do meu rosto, avaliando. Sorriu com astúcia sombria e um buraco se abriu em meu estômago quando me dei conta. As mulheres que moram aqui são contadoras da verdade. Beba das águas e derrame sua verdade. Por Deus! Bill, que engolira a própria resposta como um som estrangulado, me lançou um olhar de pânico. Eu lhe devolvi outro com intensidade total. Se não podíamos mentir? Se tínhamos sido forçados a entrar em um reino onde literalmente só se podia dizer a verdade? Se ele não acabasse nos matando, eu com certeza iria. De qualquer forma, estaríamos todos mortos até o fim da noite. Bill voltou a tentar falar, mantendo os olhos cuidadosamente fixos no rosto da melusiana. Seu pomo de Adão subiu e desceu contra a ponta da lança. É óbvio que não se parece em nada com o sapo, mademoiselle, e eu sinto muitíssimo pelo comentário. Na verdade, a senhorita é muito... A mentira ficou presa em sua garganta e sua boca se abriu e se fechou, como os peixes que aglomeram-se para assistir ao nosso inevitável desfecho. Muito... encantadora! Terminou Sally com a voz sincera e firme. Vocês são encantadores! As melusianas observaram Sally com curiosidade desvelada, e a fêmea de cabelos prateados abaixou lentamente a lança. Bill engoliu em seco quando ela inclinou a cabeça. Os demais seguiram seu exemplo, alguns fazendo reverências profundas, outros cortesias. Aquele que Angélica chamara Aurélien chegou até a estender a mão para a jovem, pressionando um brinco de esmeralda contra a palma de sua mão. Você é bem-vinda aqui, Sally Tremblay. A boca da melusiana de cabelos prateados se torceu quando ela voltou a olhar para Bill. Mais do que seus companheiros. Sally fez uma nova cortesia, menor dessa vez. É um prazer conhecê-la, mademoiselle. Sou Elvire, a mão do oráculo. A melusiana sorriu, aprovando a educação impecável de Sally, e outro membro do grupo colocou ao redor do seu pescoço um colar de bonitas pérolas brancas. Pareciam ridículas contra o vestido esfarrapado, mas Sally não pareceu se importar. Obrigada. Levantou a mão, surpresa, acariciando-as com gentileza antes de colocar o brinco de esmeralda na orelha furada. Ela parecia um pássaro, uma pega. Vou cuidar de todos eles com todo o cuidado. Bill a fitou incrédulo. Caem bem em você. Elvire assentiu antes de gesticular para os companheiros. Estamos aqui para escoltá-los até a cidade do oráculo. Esses são Aurélien, apontou para o tritão ornamentado com joias, mas nu. Olympienne, outra sereia do tom de lilás mais pálido e com diamantes nos dentes. Leopoldine, uma terceira com correntes de ouro reluzindo ao longo do torso cor de carvão. Lazimone e Sabatai.
Terminou apontando para 2 tritões negros como ônix. Um deles ostentava rubis nos mamilos, enquanto os olhos leitosos do outro brilhavam. Tinham trançado os cabelos com algas marinhas. Estamos simplesmente encantados em conhecê-la. Se me der o prazer de caminhar ao meu lado, Mademoiselle Sally, eu apreciaria muito a sua companhia. Quando Sally assentiu, Elvira estendeu um braço e as duas começaram a andar com os braços dados, tão altivas e polidas quanto qualquer dupla de aristocratas passeando pelo parque em Cesarine. Sabatei gesticulou para que Angélica e Coco seguissem atrás das outras duas, enquanto Leopoldine e Lazimone se postavam cada um de um lado de rede. Aurelien seguiu atrás dos outros dois, sem olhar para trás. Apenas o tridente incrustado com cracas nos direcionou uma olhadela, gesticulando para seguirmos em frente. E foi assim que Bill e eu acabamos no final de uma procissão para entrar na cidade. Le Presage era diferente de tudo o que já tinha visto. Como suspeitei, as melusianas viviam como pegas, construindo suas casas a partir do resto de navios naufragados, de corais e de pedras, usando tesouros engolidos pelo mar para decorar as janelas e os quintais. Um busto de mármore desgastado estava afundado no lodo de um jardim repleto de algas nos limites da cidade. A estátua tinha diamantes fixados em ambos os olhos. Mais adiante, funcionários oficiais guiavam melusianas em direção à calçada de uma avenida fervilhante. Em vez de tijolos ou pedras, a rua havia sido pavimentada com moedas diferentes, currones de ouro, prata e bronze, bem como outras de origem estrangeira que não reconheci. Uma pedra preciosa aqui e ali, uma concha errante. É sempre tão cheio assim? Perguntou Bill, arqueando as sobrancelhas. Dezenas de melusianas se aglomeravam para nos ver passar, com olhos luminosos e pele lustrosas. Muitas trajavam vestidos que já tinham saído de moda havia centenas de anos, exagerados e floreados, e outras, como nossos guardas, estavam nuas. Um tritão com um colar de ossos e capuz perolado piscou para mim à distância. Sua companheira tinha pintado o corpo inteiro da cor do ouro, decorando o coque banana trançado apenas com um garfo. A única característica que todas as melusianas pareciam ter em comum eram pernas. Não caminhamos há muitos anos, explicou Aurelien. De uma esquina da rua, um grupo de polvos da cor de argila surgiu de repente, puxando uma carruagem dourada. Mas sua tinta havia se desintegrado na água salgada, e a maior parte da madeira estava podre, deixando metade do teto afundado. Ainda assim, as melusianas mais próximas batiam palmas alegremente e o casal lá dentro, um deles usava um monóculo, pelo amor de Deus, acenava como se fizesse parte da realeza. E talvez fizesse. Talvez, naquele mundo submerso, reis e rainhas possuíssem polvos e carruagens. Talvez também costurassem dentes de tubarão em véus e decorassem as perucas empoadas com talheres dourados. A cidade inteira cintilava com ares de opulência burlesca e antiquada. Eu estava adorando tudo aquilo. Quero uma peruca! Não me cansava de olhar ao redor enquanto avançávamos pela rua, passando por pequenas lojinhas com vasos de algas marinhas vermelhas à frente. Uma melusiana passeava com a tartaruga de estimação presa a uma colheira dourada. Outra descansava em uma banheira na esquina, derramando água nas pernas com uma jarra. Transformaram-se em caudas de obsidiana diante dos nossos olhos. Mercadores anunciavam produtos que iam de bolinhos de concha fritos e pernas de caranguejo a brincos de ostra e pérolas e caixa de musca. A luz das estrelas marinhas bruxelava de maneira sinistra em cada um dos rostos, a única fonte de iluminação na cidade inteira. Por que as melusianas usam perucas? E vestidos, completou Coco, observando o casal mais próximo de nós. Ambos exibiam saias com pesadas caudas de veludo com brocados e corpetes. Apenas corpetes, sem camisas, sem camisolas. Como ficam com as nadadeiras? As saias não pesam debaixo d'água? Uma melusiana pode se afogar? Perguntei por curiosidade. Olipiene alternou a cabeça cor de lavanda entre nós duas, refletindo. Franziu os lábios lilazes. Não seja boba. É óbvio que melusianas não se afogam. Temos guelras. Mostrou o pescoço, revelando fissuras peroladas nas laterais do pescoço. E pulmões? Inspirou fundo. Mas sim, infelizmente, trajes bonitos como esses podem ser um problema debaixo d'água. Justamente por isso estávamos ansiosos pela sua chegada. Para poderem usar vestidos? Bill franziu a testa enquanto um menino passava vestindo calça escarlate e um manto esvoaçante. Mostrou os dentes afiados para nós. Secaram a cidade inteira para usar vestidos?
Secamos a cidade inteira porque somos anfitriões corteses, retrucou Lazimone com a voz inesperadamente grave. A oportunidade para trajar nossos tesouros é apenas um bônus agradável. Trajar nossos tesouros. Fazia sentido. Onde mais uma melusiana presa debaixo da água encontraria roupas tão suntuosas, se não em navios naufragados? Talvez as argolas de rubi nos mamilos de Lazimone tivessem vindo do navio no qual nos aproximávamos naquele exato instante, destroçado na base do Le Palais de Cristal. Quanto tempo leva para secar a cidade? Olhei para um beco escuro que parecia dar direto em um abismo, onde jurei que tinha visto um olho enorme piscar. E o que tem lá embaixo? Uma lula gigante. Não a provoque. Aurélien me guiou de volta para a avenida central com a ponta do tridente. Isla previu sua chegada meses atrás. Sabatei jogou a trança por cima do ombro torneado e gesticulou para que continuássemos em frente. O palácio se erguia diante dos nossos olhos. Desde o momento em que você escolheu se casar com um caçador em vez de fugir ou permitir que as autoridades a trancafiassem na prisão. Bill pigarreou, olhando para as águas muito acima. O reflexo das estrelas marinhas refletia fraco em seus olhos escuros. E, mesmo assim, Constantino insistiu que eu e Sally não entrássemos aqui. Chegou até a dizer que os seres humanos que bebem das águas enlouquecem. Elvira olhou para nós por cima do ombro. E vocês beberam das águas, por acaso? Bill franziu um senho e olhou para Sally. Bebemos? Ela balançou a cabeça devagar, a testa se franzindo também. Não sei. Tive um sonho muito perturbador enquanto estava inconsciente, mas achei... Elvira deu tapinhas no braço dela, compreensivo. Sonhos nunca são apenas sonhos, Mademoiselle Sally. São nossos desejos mais profundos e nossos segredos mais sombrios tornados realidade, sussurrados apenas sobre o manto da noite. Neles, temos liberdade para conhecer a nós mesmos. Sobre a luz fantasmagórica, a pele de Bill parecia se tornar pálida, e o príncipe engoliu em seco, visivelmente perturbado. Não derramei verdade nenhuma. Elvira arqueou uma sobrancelha prateada. Não, Vossa Alteza. Quando ele não respondeu, apenas ficou confuso e desanimado. Ela riu baixinho. Não tema. Você não vai enlouquecer por isso. Entrou nessas águas a convite do oráculo e ela vai proteger sua mente durante sua estadia. Minha própria confusão aumentou quando mais guardas baixaram um passadiço apodrecido para permitir que subíssemos a bordo do navio. É a única entrada adequada a seres humanos para dentro do Palais de Cristal, explicou Aurélien, usando o tritão para nos encorajar a continuar. Hesitantes, seguimos os demais, subindo na madeira fraca que cedeu um pouco e se curvou sobre nosso peso. Uma melusiana voluptuosa nos aguardava no topo, com os cabelos prateados arrumados e um penteado elaborado, e os olhos cinza turvos por conta da idade. Linhas de expressão marcavam os cantos da sua boca. Bonsoir, cumprimentou com uma cortesia profunda, a cauda do vestido cintilando as suas costas no deck. Não se adornara com garfos nem monóculos, o que lhe conferia ares de perfeita aristocrata humana. Até a cor e o tecido do vestido, seda cor de berinjela ornamentada com fios dourados, teriam sido o auge da moda em Cesarine. Bem-vindos ao Palais de Cristal. Sou Eglantine, a dama de companhia do oráculo e governanta desse palácio. Estou aqui para cuidar de vocês e servi-los durante sua estadia em nosso lar. Com a mesma graça impecável e a confiança inata de Angélica, Eglantine se virou para as portas colossais à nossa esquerda. Por algum milagre, a água não tinha erodido a estrutura que se seguia, talvez a cabine do capitão, como tinha feito com a maior parte do tombadilho. Algumas tábuas de madeira tinham se quebrado ou apodrecido por completo, deixando para trás buracos consideráveis através dos quais o brilho da luz das velas bruxuleava, vindo do andar de baixo. Música também. Apurei os ouvidos para tentar escutar fragmentos da canção melancólica, mas Aurélien me empurrou para a frente outra vez, forçando-me a cruzar as portas até chegar a uma escadaria imponente. Cobertas por um carpete bolorento e iluminadas por candelabros dourados, as escadas pareciam descer em direção à barriga do navio. Olhei para os corucheus de cristal acima de nós. Não vamos subir? Hóspedes não têm permissão para acessar as torres. Aurélien me cutucava de maneira mais insistente agora. Apenas o oráculo e a corte os habitam. Você é parte da corte, então? Inflou o peito musculoso que era de um tom peculiar, entre o cinza e o branco, como névoa. Sou, sim.
Dei tapinhas em seu tridente. É lógico que sim. Com um fascínio relutante, segui Bill escada abaixo. Um dia, as paredes tinham sido decoradas com papel de parede, mas o tempo e a água desintegraram tudo, deixando apenas retalhos do padrão listrado. O carpete fazia ruídos molhados a cada passo que dávamos. Quando vamos encontrar Isla? Perguntei, sorrindo enquanto Leopoldine passava um longo dedo pela chama de uma vela. Ela o recolheu depressa, um segundo depois, examinando a queimadura fresca com a testa franzida. Vai ter comida? Embora os guardas tenham ficado tensos com a pergunta, como se estivessem ofendidos, Eglantine soltou um risinho. É óbvio que vai. Tanta comida quanto vocês forem capazes de comer. Meu estômago roncou em agradecimento. Preparamos um banquete especial só para vocês. Depois que tiverem se banhado, vamos nos juntar à Isla para jantar. Só com ela? Perguntou Coco, semicerrando os olhos com suspeita. Um brilho sabichão se acendeu nos olhos de Eglantine. Bem, eu seria omissa se não mencionasse o quanto a corte inteira está ansiosa para conhecê-los. Especialmente você, Cosette. Lançou uma piscadela para Coco de maneira conspiratória, e exatamente nesse momento decidi que eu gostava dela. Olha só como você cresceu. Sempre foi linda, Cherie, mas tenho que dizer que os seios são um acréscimo fantástico. Eu definitivamente gostava dela. Coco impertigou-se orgulhosamente, ou talvez em desafio, evidenciando os tais acréscimos enquanto os guardas se preparavam para nos deixar. Quer se sentar ao nosso lado no banquete de hoje, Mademoiselle Sally? Apreciaríamos a sua companhia, disse Elvire. Sally piscou uma vez, olhando para cada um dos rostos esperançosos antes de abrir um sorriso largo. Eu adoraria. Excelente! Olympienne mostrou os dentes de diamantes enquanto Leopoldine abria um cordão de ouro entre os seios, colocando-o em seguida ao redor da cintura de Sally. Sabatei enfeitou o coque da moça com uma alga marinha e Bill, Coco e eu, bem, nós todos assistimos obviamente chocados enquanto Sally se transformava em um ninho de pássaros. Até mais tarde, Montresor. Partiram sobre o olhar vigilante de Eglantine. Suas acomodações ficam logo depois do corredor. Um quarto individual para cada um, é óbvio, a menos que você e o príncipe humano queiram compartilhar, Cosette. Bill abriu um sorriso torto enquanto a tensão enrijecia a coluna de Coco. Não será necessário, respondeu a moça sucinta. Angélica virou o rosto para longe a fim de esconder o sorriso atrás da mão. Obrigada. Muito bem, vou deixá-los aqui então. Eglantine parou diante da outra porta apodrecida. Uma cortina bordô cobria a passagem, escondendo o cômodo do corredor. Essa ala inteira é de vocês. Acenou com a cabeça para as outras portas ao longo da passagem. Toque os sinos quando terminarem de se banhar e virei buscá-los. Há algo mais que possa providenciar para deixá-los mais confortáveis? Sally olhou relutante para sua calça arruinada. Talvez um vestido limpo? Ah, que distração a minha! Eglantine afastou a cortina apontando para o armário enferrujado ao lado de uma rede. Há roupas de todos os tipos e tamanhos em cada cômodo, selecionadas a dedo pelo próprio oráculo. Considerem todas suas. A fita verde. Lu. Coco entrou comigo no quarto enquanto Bill e Sally seguiam pelo corredor em busca de privacidade. Em um canto, vapor subia de uma banheira dourada. O que um dia devia ter sido um biombo feito de seda estava dobrado ao lado, mas o tecido tinha se decomposto havia muito tempo. Tinham-no substituído por algas marinhas. Com um bocejo, Coco desamarrou os cordões da camisa antes de a despir por cima da cabeça. Embora tenha ido ficar ao lado de Reid, não me dei ao trabalho de tapar seus olhos. Ele não tinha nem sequer se mexido desde que havíamos entrado em Le Pressage, e se nem os dotes estupendos de Coco o despertavam, era possível que estivéssemos mais encrencados do que eu tinha imaginado. Peguei uma tigela da penteadeira, enchendo-a com água, mas, por outro lado, estávamos falando de Reid. Se abrisse os olhos naquele instante, teria voltado a desmaiar logo depois. Ele ficaria bem. Coco olhou para a tigela enquanto despia a calça. Depois tirou um lenço do armário, enrolando-o nos cabelos. Vai dar banho nele? Ná! Empurrando meu ombro contra o de Reid, rolei-o para dentro da rede e seu leito mágico estourou abaixo de nós, encharcando novamente o carpete. Pelo menos não agora. Ela arqueou uma sobrancelha e entrou na banheira, recolhendo o sal marinho de um pote ao lado e esfregando a substância granulosa na pele. Quando levantei o pulso de Reid para submergir sua mão dentro da tigela, Coco balançou a cabeça e suspirou. Me diga que não vai fazer o que eu acho que vai fazer. Dei de ombros. Sua mãe disse que ele vai acordar.
Só estou dando uma mãozinha. Ela disse que ele acordaria quando estivesse pronto. E observei a calça de rede com atenção total, acomodando-me na rede ao lado dele, com as costas contra a parede bolorenta. Minha magia não funcionava, mas talvez já esteja pronto. Os lábios dela tremeram ao seguir o meu olhar. O peito de Reid subia e descia ritmicamente, mas fora isso, ele nem se movia. Ou talvez não, respondeu. Bem, vamos descobrir dentro de alguns minutos, né? Achei que você fosse ficar mais preocupada. Passei a vida inteira preocupada, Coco. Nada mudou. Mas era mentira. Tudo mudara. Eu tinha feito uma promessa a Ansel, a mim mesma, quando o deixei para trás naquelas águas. Não permitiria que o medo me controlasse por nem mais um momento. Não, nem mais um segundo sequer. Os lábios de Coco estremeceram mais enquanto ela esfregava a pele. Ele vai ficar furioso quando acordar. Quando acordar? Arqueei uma sobrancelha diabólica, a ponto de fazer xixi nas calças? Ela soltou uma gargalhada, debruçando-se sobre a beirada da banheira para acompanhar melhor os acontecimentos seguintes. Ai, meu Deus, que terrível! Foi brilhante, e você sabe. Absurdamente satisfeita comigo mesma, me levantei assim que um verdadeiro exército de camareiras entrou no quarto. Todas carregavam jarras de água fervente. Já terminou, milady? Perguntou uma a Coco. Quando ela sentiu, a camareira lhe estendeu um roupão de seda aberto, e Coco, lançando um rápido olhar de dúvida para mim, hesitou antes de vesti-lo. Escondi o sorriso com a mão. Não podia falar por Coco, mas ninguém tinha me servido e paparicado assim desde que eu fugira do chateau aos 16 anos. Será que ela já tinha tido a oportunidade de ser cuidada e mimada alguma vez na vida? Meu sorriso se alargou enquanto outra jovem lhe mostrava frascos de óleo perfumados para pele e cabelos. As outras ocuparam-se de esvaziar a banheira e depois enchê-la novamente. Vem dos geysers embaixo do palácio, explicou uma camareira através do vapor. Selecionou um vestido para Coco e o deixou no encosto de uma cadeira ornamentada, ainda que um pouco mofada, em um canto. Nós os visitamos com frequência para nos banharmos, mas essa é a primeira oportunidade que temos de usar suas águas assim. O que achou do banho? Perguntou a Coco. Foi agradável? Muito. Devagar, Coco passou os dedos pela renda do vestido. Obrigada. A camareira sorriu. Muito bem, precisam de algo mais? Coco tocou a barriga com a mão hesitante. Na verdade, estou me sentindo um pouco enjoada. Traremos um chá de gengibre. Acabamos de coletar de um navio a caminho de Amandine. Vai acalmar seu estômago. Esperei as camareiras saírem antes de tirar a camisola ensanguentada e afundar na banheira. A água quase me escaldou, mas me deliciei com o calor, a catarse. Inclinando a cabeça para trás, esfreguei o couro cabeludo, desalojando a areia e sujeira grudadas. Nem me lembrava qual tinha sido a última vez que estivera verdadeiramente limpa. Olhei de relance para a rede, que não tinha nem molhado as calças, nem despertado. Coco tirou a mão dele da tigela. Precisamos usar a criatividade. Você podia... Uma batida discreta soou na entrada e nós duas nos viramos ao mesmo tempo. Sou eu, disse Sally baixinho. Posso entrar? Ao ouvirmos sua voz, congelamos, trocando olhares de pânico. Não era que desgostássemos de Sally. Tínhamos até arriscado o pescoço para salvá-la, mas não. Tínhamos passado tempo significativo com ela. Não tínhamos forjado laços fora de La Mascarade de Crans. Não éramos amigas. Coco gesticulou para a cortina. Vai, disse com movimentos labiais. Responda. Gesticulei com agitação para o meu corpo nu. Coco deu de ombros, os cantos da boca se curvando para cima. Quem se importa? Você é sexo pra... Pode entrar! Falei, espirrando o sal marinho molhado no rosto convencido de Coco, molhando o roupão dela com um splash assim que Sally colocava a cabeça para dentro do quarto. Oi, Sally. Está tudo bem? Um rubor delicado se espalhou por suas bochechas. Também tinha tomado banho e vestia seu próprio roupão, o tecido drapeado chegando até o queixo. Está? Puxando a cortina para o lado com alguma hesitação, deu um passo à frente sem olhar para nós, focando na ostentosa bandeja de ouro e vidro em suas mãos. Em cima, havia um jogo de chá rachado. Só, ouvi vocês conversando, aqui. Estendeu a bandeja para nós de repente. Passei por uma das camareiras no corredor. Ela ralou um pouco de gengibre e fez um chá para as suas dores de estômago e me ofereci para trazer. Coco me lançou um olhar, obviamente esperando que eu tomasse as rédeas da conversa. Fiz uma cara feia para ela. Fazia sentido, é lógico, uma vez que Sally não era a ex-amante grudenta de Bill, mas mesmo assim, qual era a reação adequada em uma situação desse tipo? A moça não tinha amigos, e os horrores pelos quais tinha passado...
Dei um suspiro. Na última vez que falara com ela, Sally ainda cultivava um ódio profundo por mim, me acusando de ter roubado Heidi por meio de magia. Naquela mesma noite, tinha corrido para os meus braços. Não, a lembrança fez com que meu estômago, já cheio de nós, se revirasse para os braços de Heidi. Tinha corrido para ele, não para mim. Provavelmente ainda me considerava uma prostituta. Tinha dito isso mesmo antes de beijar meu marido no baile de celebração do dia de São Nicolau. Os nós em meu estômago se emaranharam ainda mais, e o silêncio se estendeu enquanto eu a encarava, e ela olhava para tudo, menos para mim. Certo. Me sentei ereta dentro da banheira, odiando aquele clima constrangedor. Não tinha outro jeito. Eu teria que perguntar. Coco soltou um suspiro alto pelo nariz antes que eu tivesse a oportunidade de falar. Lançando um olhar impaciente em minha direção, começou a dizer obrigada, ao mesmo tempo que eu perguntava: Você ainda é apaixonada por Heidi? Sobressaltada, Sally finalmente ergueu o olhar, e o rubor queimava em suas bochechas até se tornar um vermelho vivo ao me ver nua. Cambaleou um passo para trás e a bandeja deslizou para fora de uma das suas mãos. Embora tenha feito o melhor que pôde para conseguir se endireitar, sua mão ainda se agitava freneticamente e acabou indo se apoiar em Heidi. Ah, merda! Meus olhos se arregalaram. Com um gritinho, ela soltou Heidi e a bandeja voou pelos ares, com a porcelana se espatifando contra a parede e o carpete enquanto o chá espirrava para todo lado. O líquido gotejava em seu lindo roupão enquanto Sally se ajoelhava, tentando, sem sucesso, consertar as coisas ao seu redor. Eu sinto muito. Que desastrada! Fui inundada pela culpa e passei as pernas por cima da beirada da banheira para sair, procurando algo com que me cobrir. Coco atirou outro hobby em minha direção. Me apressei a amarrá-lo na cintura enquanto Sally continuava tagarelando, ajoelhado no carpete encharcado e coletando os fragmentos de porcelana em vão. Não queria... Ah, as camareiras vão ficar tão chateadas e sua dor de estômago... Eu me ajoelhei ao lado dela, tomando suas mãos antes que se cortasse. Os olhos de Sally encontraram os meus. Estavam marejados de lágrimas. Nossa dor de estômago vai passar, Sally. Com gentileza, tirei os pedaços quebrados de suas palmas, colocando-os no chão outra vez. Tudo vai passar. Ela ficou em silêncio por um longo momento, apenas me encarando. Eu a fitei de volta com uma calma fingida e aguardei. Embora só quisesse me levantar e procurar o conforto e a familiaridade da presença de Coco em meio àquela situação dolorosamente constrangedora. Sally não tinha ninguém para reconfortá-la. Não tinha nada que lhe inspirasse familiaridade ali. E embora não fôssemos amigas, tampouco éramos inimigas. Nunca tínhamos sido. Quando ela voltou a falar, sua voz não passava de um sussurro quase inaudível. Não, eu não estou apaixonada por ele. Não mais. Parte da tensão deixou meus ombros. Estava dizendo a verdade. As águas não teriam permitido o contrário. E sinto muito. Sua voz ficou ainda menos audível, mas ela não abaixou os olhos. As bochechas brilhavam em um escarlate vívido. Você não é uma prostituta. Coco se ajoelhou ao nosso lado, segurando um roupão limpo. Bufou com um ar de brincadeira, destruindo o clima inesperado de sinceridade do momento. Ah, mas ela é uma safada e eu também sou. Você não nos conhece muito bem. Estendeu o hobby, arqueando uma sobrancelha sugestiva. Ainda. Sally olhou para suas roupas como se tivesse acabado de se dar conta de que estava encharcada de chá. Pegue! Coco pressionou o roupão contra as mãos dela antes de gesticular para o biombo. Sally corou de novo, olhando de mim para Coco. Vocês duas devem me achar tão púdica. E daí? Agitei a mão acima do jogo de chá quebrado e o padrão dourado conectando os pedacinhos se dissipou. Uma pontada me perfurou o peito enquanto os fragmentos se recompunham. Levantei a mão para massagear o local, dividida entre suspirar e fazer uma careta. O perdão era algo doloroso, um sacrifício por si só. Você não devia se importar com o que a gente pensa, Sally. Nem com o que ninguém pensa, aliás. Não entregue seu poder de bandeja assim aos outros. Porque quem se importa se você for púdica? Coco puxou Sally com ambas as mãos para levantá-la, depois gesticulou para mim. Quem se importa se formos duas biscates? São apenas palavras. E nunca vamos conseguir agradar a todos, não importa o que a gente faça. Com uma piscadela, tirei uma fita de cetim do armário, amarrando ao redor do pescoço antes de cair na rede outra vez. Heidi balançou ao meu lado e ignorei o nó de pânico em meu estômago. Ele não tinha nem sequer se mexido. Em vez disso, dei um peteleco em sua bota e acrescentei. Se é assim, melhor vivermos de acordo com os nossos próprios termos. Ser púdica ou prostituta é melhor do que ser o que eles querem que sejamos. Sally piscou com os olhos enormes e sussurrou.
O que eles querem que sejamos? Coco e eu trocamos um longo olhar sofrido antes dela responder com simplicidade. Deles. Seja púdica com orgulho, Sally. Dei de ombros, segurando instintivamente o tornozelo de Reid. A gente vai ser biscate e feliz. Ele despertaria em breve, sem dúvidas. E se não despertasse, Isla, o oráculo e a irmã de Claude, uma deusa, nos ajudaria a consertar tudo. Só precisávamos jantar com ela primeiro. Olhei feio para a escova na penteadeira. Seguindo meu olhar, Coco a pegou antes que eu pudesse derreter o cabo dourado e transformá-lo em minério. Levando a mão ao quadril e sorrindo com uma expressão desafiadora, ela disse: Está na hora, Lu. Então olhei feio para ela. Todo mundo sabe que não é bom pentear os cabelos enquanto ainda estão molhados. Os fios ficam mais fracos por causa da água, podem quebrar. Vamos pedir para uma das camareiras vir acender a lareira, então? Quando não abri a boca, ela balançou a escova debaixo do meu nariz. Foi o que pensei. De pé. Revirando os olhos, deslizei para fora da rede e arrastei os pés até a cadeira mofada. Ficava em frente a um grande espelho dourado cuja vidraça ficara turva com o passar dos anos. Serpentes de ouro se entrelaçavam para formar a moldura. Fitei meu reflexo, rabugenta. Faces sulcadas, sardas evidentes, cabelos longos e emaranhados. Água ainda pingava das pontas, molhando a seda fina do meu roupão. Mas não estava com frio. As melusianas tinham lançado alguma espécie de feitiço para manter a temperatura amena e confortável. Antes que Coco levantasse a escova até meus cabelos, eu tinha minhas suspeitas de que secretamente ela gostava de me torturar. Sally deu um passo hesitante à frente, com a mão estendida. Posso? Coco encontrou meus olhos no espelho em dúvida. Quando assenti uma vez, com alguma curiosidade, bastante curiosidade, ela entregou a escova a Sally e se afastou. As pontas ficam cheias de nós, advertiu. Sally sorriu. As minhas também. Posso pentear o cabelo sozinha, viu? Resmunguei, mas não a detive enquanto ela separava uma pequena mecha de cabelos e começava o trabalho. Embora sua pegada fosse firme, as mãos moviam-se com uma gentileza surpreendente. Não ligo de pentear. Com a paciência de uma santa, Célia começou a desembaraçar 2 cachos. Pip e eu costumávamos pentear os cabelos uma da outra toda noite. Se ela sentiu quando fiquei tensa, não comentou. Dispensamos nossa camareira quando eu tinha 10 anos. Ela se chamava Evangeline. Eu não entendia para onde ela tinha ido, mas Pipa já tinha idade o suficiente para perceber. A gente costumava entrar escondido no escritório do papai, sabe? Onde fica o cofre. Pipa gostava de roubar o livro fiscal dele, sentar-se à escrivaninha e fazer as contas, fingindo fumar charutos, enquanto eu brincava com as joias da nossa mãe. Ela sabia que nossos pais tinham perdido tudo em um investimento mal-sucedido. Só fiquei sabendo quando todos os diamantes de Maman desapareceram. Quando conseguiu desfazer o nó por completo, passou para outra mecha. Père disse para não nos preocuparmos, é óbvio. Disse que daria um jeito em tudo. Seu sorriso se desfez no reflexo turvo do espelho. Foi o que fez, de certa forma. Aos poucos, as joias de Maman retornaram junto com um monte de outros objetos estranhos e incomuns. Trocou a fechadura do cofre logo depois. Uma fechadura impossível que nem eu conseguia abrir. Não na época, pelo menos. E Evangeline voltou? Perguntei. Não. Ela balançou a cabeça pesarosa. Evangeline se recusou a colocar o pé em nossa casa depois disso. Disse que éramos amaldiçoados. Contratamos outra empregada, mas Pip insistia em pentear meus cabelos mesmo assim. Acho que queria me distrair. Os contatos de Perry sempre faziam visitas à noite. Ela parecia ter sido uma irmã maravilhosa. Ao falar da irmã, seu sorriso se tornou caloroso e genuíno. Ela era. Ficamos em silêncio por apenas um momento enquanto Sally penteava meus cabelos com uma precisão profissional, até que Coco me surpreendeu ao perguntar: E sua mãe? Sally respondeu sem hesitação, com praticidade, como se Coco não tivesse feito uma pergunta excepcionalmente pessoal, mas apenas a questionado sobre a cor do céu. Minha mãe se esforçava. Não era particularmente maternal, mas nos dava o que podia, presentes na maioria das vezes, mas em certas ocasiões se juntava a nós no salão enquanto bordávamos ou tocávamos piano. Lia histórias para a gente. Podia ser austera às vezes, ainda mais depois da morte de Pipi, mas era seu jeito de expressar amor. Coco não fingia mais estar interessado no próprio reflexo. Acha que ela sente sua falta? Espero que sinta. Sally deu de ombros com um movimento delicado, colocando a escova sobre a penteadeira. Deixou meus cabelos, agora arrumados, cascatearem por minhas costas. Mas vou vê-la em breve, quem sabe.
Talvez fique até orgulhosa que eu tenha ajudado a livrar o mundo de Morgane. Meu olhar encontrou o de Coco no espelho. Sua mágoa era evidente. Minha mãe se esforçava. Não devia ter sido um elogio incrível, mas era. A mãe de Sally tentara, e ao tentar, tinha dado mais à filha do que nossas próprias mães tinham nos dado. Inconscientemente, minha mão subiu até a fita de cetim ao redor da minha garganta, uma marca do amor da minha mãe. Por que a esconde? Perguntou Sally de repente. Ergui o olhar para vê-la me fitando, encarando minha cicatriz. Até Coco parecia ter retornado dos seus pensamentos, com os olhos se semicerrando para a fita esmeralda. Arqueou uma sobrancelha e Sally gesticulou com a cabeça em sua direção. Coco deixa as cicatrizes à mostra. As cicatrizes de Coco não são vergonhosas. Inclinei a cabeça, fixando o olhar afiado no reflexo dela. Por que não deixa as suas cicatrizes à mostra, Sally? Ela desviou os olhos. Não tenho nenhuma. Nem todas as cicatrizes são visíveis. Está evitando a pergunta. Você também. Com um suspiro, Coco se juntou a Sally atrás de mim, passando as mãos pelos meus cabelos. A sensação era confortável e familiar. Ela se inclinou com o rosto pairando ao meu lado, e nossos olhares se encontraram mais uma vez. Quantas vezes eu já disse, nenhuma cicatriz é vergonhosa. Com a boca bem fechada em sinal de resolução, ela puxou a ponta da fita que caiu do meu pescoço, revelando a cicatriz. Mas já não era a minha cicatriz, ou pelo menos não a cicatriz que eu conhecia. Surpresa, tracejei as linhas finas com as pontas dos dedos, seguindo a curva graciosa de folhas, as espirais delicadas de pétalas. Como um colar de prata, transformava o meu pescoço em algo raro e belo, algo primoroso. Quando engoli em seco, as folhas pareceram piscar para mim a luz bruxelante das velas. Quando foi que isso aconteceu? Quando descobrimos que você tinha sido possuída. Coco se empertigou, puxando um banquinho para o lado da minha cadeira. A julgar pelos restos de tecido, um dia tinha sido forrado de veludo, embora a cor e a estampa originais tivessem se perdido havia muito tempo. Era apenas cinza agora, as pernas curvadas tão podres quanto o restante daquele lugar. Coco gesticulou para que Sally, que parecia mais pálida do que antes, com as mãos entrelaçadas, apreensiva, se sentasse. Quando, apesar de tudo, decidir ter esperança, as minhas lágrimas a transformaram. Esperança não é a doença, é a cura. Depois, Coco deslizou as mãos pelos cabelos soltos de Sally, surpreendendo-me outra vez. Pela maneira como Sally se enrijeceu, pela maneira como seus olhos se arregalaram, Coco a surpreendera também. Trançou as medeixas pretas em uma trança única, amarrando as pontas com minha fita e criando um laço perfeito com o cetim esmeralda. Vocês duas deviam exibir suas cicatrizes, murmurou. Sally trouxe a trança para frente por cima do ombro para fitá-la, acariciando as pontinhas da fita com um espanto silencioso. Coco descansou a bochecha no topo da minha cabeça e o seu cheiro familiar, terroso mas doce, como uma xícara de chá recém-preparada me envolveu. Elas significam que vocês sobreviveram. O Oráculo e o Ouriço do Mar. Lu. Naquela noite, com o vestido de chifão amarelo do tom das calêndulas e bordado floral, cada rosa escura cintilando como pólvora, seguia Glantine por um labirinto de passagens. Coco ia ao meu lado. Seu vestido de cetim marfim, a saia menos volumosa do que a minha, com um corpete justo e fios dourados que formavam filigranas delicadas, se estendia a nossas costas em uma cauda longa, o traje de uma verdadeira princess. Sally deslizava do outro lado de Coco, majestosa, elegante e completamente acostumada a situações como aquela. O rosa claro discreto do seu corpete trazia cor às suas bochechas, e as vinhas de zimbro subindo por suas saias evidenciavam seu corpo esbelto. Fazíamos um belo trio, nós três juntas. Mais de uma cabeça se virou ao passarmos. Até Bill teve que olhar 2 vezes enquanto saía do seu quarto, olhos indo do diadema de pérolas no cabelo de Coco para o brinco de esmeralda na orelha de Sally, a fita da mesma cor em seu pulso. Que Deus nos ajude! Ele balançou a cabeça e seguiu atrás de nós, colocando as mãos nos bolsos da calça de veludo. Soltou um assobio baixo. Embora o paraíso jamais tenha sido capaz de criar uma vista dessas. A gente sabe. Coco ergueu uma sobrancelha por cima do ombro, cada passo revelando um pouco da pele macia de sua coxa graças à fenda nas saias. Como o restante do navio, o salão ostentava extravagância com seus painéis que um dia haviam sido folheados a ouro e os lustres cintilantes, mesmo quebrados.
Diferente de nossas cabines, no entanto, o pé direito alto do cômodo fazia com que se estendesse para muito além das nossas cabeças, com tetos pintados atipicamente altos para uma embarcação. O ar não cheirava a mofo, mas a magia, doce, agradável e pungente. Uma mesa de jantar dourada percorria toda a extensão do salão enorme, e em cima, pratos e travessas de uma variedade estranha cobriam cada centímetro. À porta, uma melusiana macho de uniforme fez uma profunda reverência e quase derrubou a peruca. Bonjour, mes mademoiselles. Ele se impertigou outra vez com a altivez tranquila de um aristocrata. Em uma bochecha empoada tinha desenhado um coraçãozinho preto. Por favor, permitam-me que as acompanhe até seus assentos. Eglantine piscou para nós antes de se retirar. Seguimos o mordomo em fila única até chegarmos à cabeceira da mesa, onde um verdadeiro trono de conchas e pérolas aguardava vazio, junto com 2 cadeiras de cada lado. O mordomo sentou Coco e Sally juntos em uma eficiência treinada antes de se virar para mim. Ignorou Bill por completo. Com outra reverência curta, murmurou: "O oráculo se juntará a nós em breve. Pediu que vocês começassem experimentando a alface do mar." Fez uma pausa para fungar com um longo nariz. "É o prato favorito de Nossa Senhora." "Lembrem-se", falou Sally em voz baixa, mantendo a expressão agradável enquanto o funcionário retornava a seu posto, "das boas maneiras." Sorriu para os aristocratas mais adiante da mesa. Eles nos observavam sem pudor, alguns devolvendo o sorriso e outros sussurrando por trás dos leques pintados. "Não queremos desrespeitar nossa anfitriã." Elvire surgiu sem aviso acima do ombro dela. Agora que estava trajada, exibia um vestido feito de velas esmaecidas de embarcações, que complementara com um cinto de corda e uma tiara de esmeraldas. O adorno de cabeça combinava perfeitamente com o brinco de Sally. Suspeitei que não fosse coincidência. Tocando-o com reverência, Elvira inclinou a cabeça. "Bonjour, mademoiselle Sally. Seu vestido é magnífico." Atrás, Leopoldine e Lazimone se inclinaram para a frente cheios de interesse cômico, atentos a todas as palavras de Sally. Sem preâmbulos, as melusianas sentadas ao lado de Sally se levantaram educadamente e ofereceram os assentos aos guardas, que aceitaram com igual cortesia. Foi tudo muito civilizado, quase meloso. "Você tem que experimentar o sargassum", insistiu Lazimone, servindo colheradas das folhas amareladas no prato de Sally e derramando molho verde sobre elas. "É o prato preferido do oráculo." Olhei para a comida com suspeita, sentindo como se tivesse me preparado muito mal para um exame. Achei que o prato favorito dela fosse a alface do mar. Ele olhou imóvel para mim antes de se virar para Leopoldine, que assentiu séria. "É verdade. Sargassum era o favorito de ontem." "Por Deus." "Oh, céus!" Horrorizado, Lazimone levou a mão ao peito antes de se curvar profundamente por cima do prato de sargassum de Sally. "Mil perdões, mademoiselle. É óbvio que deve, então, experimentar a alface do mar. Valha-me! O oráculo não esquecerá uma falha assim." Bill e eu trocamos olhares atônitos. Em silêncio, primeiro me servi de uma montanha de alface do mar. Depois servi Bill. "À direita do garfo de mesa", murmurou ele discretamente enquanto eu estudava os talheres de diferentes jogos aos 2 lados do prato. Finquei uma folha com um garfinho, mas antes que pudesse levá-lo à boca, Bill me deteve com uma balançada ríspida de cabeça. "Corte primeiro. Você foi criado em um celeiro, por acaso?" Senti minhas bochechas ficando coradas enquanto retornava a folha ao prato à procura da faca apropriada. Elvire sorvia goles do líquido borbulhante em sua taça enquanto Sally cortava a própria alface em pedacinhos exemplares. "Verdade, o oráculo baniu Guilhermete por completo pela mesma gafe na semana passada", começou Elvire. "Mulher insípida", acrescentou Leopoldine com ares conspiratórios. "Nunca gostei dela." Elvire fitou com um olhar frio, levantando uma sobrancelha prateada. "É mesmo? Ela não é a madrinha da sua filha?" Do nada, Leopoldine se ocupou da própria bebida, incapaz de responder. "Onde está Angélica?" Me concentrei em cortar a alface do mar em quadrados perfeitos, querendo evitar que Elvire e Leopoldine ou os polvos na rua se ofendessem e resolvessem me dar de comer a lula gigante. "Ela vai se juntar a nós?" Lazimone me encarou como se eu fosse a lula gigante. "É óbvio que vai." Embora tivesse ficado evidentemente exasperado pelo fato de eu ter aberto a boca, ainda assim não hesitou em me servir uma taça do líquido borbulhante. Tão educado, tão fascinante. Se eu derrubasse o conteúdo no meu prato no colo dele, será que me agradeceria? "É a mais querida das acompanhantes do nosso oráculo."
Ouso dizer até que chegará junto com a Nossa Senhora. Mordi a língua antes que perguntasse quando seria aquilo. Depois a passei pelos dentes para me certificar de que não tinha nenhum pedacinho de alface do mar preso neles. Parecia que atrasos não eram gafes tão hediondas quanto esquecer qual era a comida favorita da Senhora das Águas. Levando a taça aos lábios, apenas assenti, e me engasguei. Era a água do mar. Com um sorriso forçado, Bill deu tapinhas em minhas costas enquanto eu tossia, pisando no meu pé sobre a mesa. Pronto, pronto. Ele me entregou um guardanapo dobrado antes de se dirigir aos demais. Por favor, perdoe minha querida irmã. Pelo jeito ela tem um reflexo faríngeo muito sensível. Bufei outra vez, sem conseguir me conter, e chutei o pé de Bill para longe. Outras 2 milusianas uniformizadas entraram no salão de jantar, cada uma trazendo uma enorme concha. Em sincronia, as levaram aos lábios e sopraram. O chamado reverberou pelo cômodo, agitando travessas e lustres, enquanto as melusianas ao redor da mesa se levantavam. Em seguida, o oráculo entrou. Eu só conseguia encará-la. Basicamente, era a mulher mais bela que eu já vira. Os cabelos cascateavam como água pelos ombros enquanto ela flutuava pelo salão, lançando seu olhar prateado e etéreo em nossa direção. Quando seus olhos encontraram os meus, não vi íris nem esclera, mas o luar tranquilo refletido no mar, espuma sedosa margeando o litoral. Vi as cristas das ondas e escamas cintilantes, criaturas primordiais de dentes e sombras que despertavam com a escuridão. Vi tempestades capazes de arruinar reinos, segredos revelados e segredos guardados, segredos afogados em profundezas infindáveis. Depois, ela sorriu para mim, e um arrepio percorreu minha espinha. No sorriso, vi o caos. Caos puro e absoluto. Angélica seguia em seu rastro, com a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas. Encontrou os olhos de Coco enquanto se aproximaram, piscando sorrateiramente para a filha, antes de retomar a postura pia. O oráculo olhava apenas para mim, e eu me impertiguei da maneira mais discreta possível, muito ciente das minhas palmas suadas, mas, fora isso, não me acovardei. Uma vez, Claude descrevera a si mesmo como a natureza selvagem, e ao presenciar sua forma verdadeira, acreditei. O oráculo não precisava assumir sua forma natural para que eu compreendesse. Da cor nebulosa e indescritível dos seus cabelos e pele aos movimentos líquidos de seu corpo, ela era o oceano, e o oceano afogava aqueles que não sabiam nadar. Je vous voir, Louise. Para minha grande surpresa, sua voz possuía uma nota apaziguadora e tranquila como as águas imóveis da aurora. Bienvenue ao Palácio de Cristal. Eu aguardava ansiosamente a sua chegada. Fiz uma reverência junto com os demais. É um prazer estar aqui. Obrigada por interferir na praia. Os olhos prateados, tão semelhantes aos de Angélica, mas ao mesmo tempo tão diferentes, reluziram, brincalhões. Ah, a praia! Vamos falar muito sobre essa feliz coincidência mais tarde. Primeiro devemos jantar. Fez um aceno de cabeça positivo para outra melusiana fardada, que se apressou em puxar a cadeira para ela. Seu vestido, confeccionado inteiramente de longos cordões de pérolas cintilantes, tilintou baixinho quando ela se sentou. O restante da corte seguiu seu exemplo. Quando o oráculo estalou os dedos, a aristocrata sentada à direita de Coco ficou de pé depressa, cedendo lugar a Angélica sem uma palavra. Experimentaram a alface do mar salgada, correto? Experimentamos, milady. Também retornei ao meu assento, limpando as palmas das mãos na coxa sobre a mesa. Foi... As águas me impediam de mentir. Tentei de novo. Foi uma experiência singular. Ora, vamos. O sorriso dela se alargou e, por conta própria, a imagem de um tubarão faminto me veio à mente. Apertei a saia com os punhos fechados, mentalmente me repreendendo. Não há motivo para subterfúgios entre amigos. O que achou de verdade? Fiquei feliz por ter tido a oportunidade de experimentar. Feliz. Ela repetiu a palavra devagar, curiosa. Há expressões piores, suponho. Eu fico feliz que tenha achado... Qual foi mesmo a palavra curiosa que usou? Bateu com o dedo nos lábios. Singular. Agora. Voltou a estalar os dedos. Podem levar daqui. Estou cansada do fedor. Os serventes se apressaram a remover todos os pratos de alface do mar salgada da mesa. S'il vous plaît, continuou o oráculo antes que eles pudessem terminar o serviço. Estou com desejo de algo mais substancioso hoje. Tragam a Nigmarine para os nossos convidados singulares. No fim das contas, talvez não fosse uma voz tão tranquilizadora. Minhas palmas continuaram suando.
Ficamos sentados em silêncio desconfortável enquanto mais pratos eram passados adiante pela mesa. Isla não pareceu notar. Apenas continuou sorrindo enquanto os funcionários serviam pequenas porções de uma substância cinzenta e grudenta a cada convidado. Quando levou uma colherada à boca, fez uma pausa, sondando o cômodo para ter certeza de que todos estavam prestando atenção. E estavam, é lógico. O rosto de todas as melusianas estava virado como se ela fosse o próprio sol. Isla abanou a mão elegante com uma risada. Comam, meus elefantes, e se divirtam! Os filhos obedeceram e o som delicado de talheres tilintando e vozes baixas logo preencheu o silêncio. Elvire, Leopoldine e Lazimone retomaram a conversa com Sally no mesmo instante, e Angélica começou a falar com uma Coco resignada, deixando Bill e eu sozinhos para sofrer com o peso do olhar de Isla. Diga-me, ronronou ela, debruçando-se por cima de Bill para tomar minha mão pegajosa. Ele se enrijeceu, mas não reclamou. Quais foram suas últimas palavras para Heidi? Tirei os olhos de minha Neigmarine para encará-la surpresa. Perdão? As últimas palavras que você disse ao seu amante, quais foram? Olhando para Bill, franziu o senho. Não me lembro. O sorriso dela se tornou perverso. Tente. Ficando cada vez mais inquieta, me concentrei em recordar, soltando um suspiro pesado enquanto os fios de nossa conversa retornavam. Disse: ou mato minha mãe ou ela me mata, é a única maneira. Aquele sorriso, aqueles olhos, não eram de modo nenhum águas tranquilas, mas a calma no olho do furacão. Talvez fossem o próprio furacão. Inexplicavelmente, entendi que a conversa fiada tinha terminado. Ela liberou minha mão e retornou a seu assento, limpando a boca com tapinhas delicados de um guardanapo. É mesmo? Se não fosse, eu não teria conseguido pronunciar. Bill pisou em meu pé outra vez. E você lembra quais foram as últimas palavras dele para você? Perguntou Isla com malícia. Não precisei me esforçar para lembrar. Ele prometeu que me encontraria. Encontrá-la? Quando piscou como se quisesse me provocar, a inquietação fez os pelos em minha nuca se eriçarem. Não era uma conversa apropriada para ter à mesa, era? Tínhamos acabado de nos conhecer, e melusianas valorizavam a boa etiqueta. Minha suspeita apenas aumentou quando ela perguntou. Ele está adormecido lá embaixo, não está? Está. Me esforcei para manter o tom calmo, para não perder a compostura. Ainda assim, não pude deixar de sondar suas feições em busca de uma pontinha da atitude calorosa do irmão dela, do bom humor. Tentei acordar Heidi, mas não consegui. Na verdade, pigarreei tão delicadamente quanto era capaz, jogando a cautela para o alto. Tinha esperança de que a senhora pudesse agilizar o processo. Um triunfo inexplicável lampejou nos olhos indescritíveis. Ah, é? Embora sua voz permanecesse cheia de leveza, conversacional, suas palavras traíam um tom. Tinha esperança ou já partia do princípio de que eu o faria? Minhas sobrancelhas se franziram diante da expressão. Nunca partiria do princípio... Não? Ela levantou a mão casualmente e uma servente correu para encher sua taça. Meus espelhos mentem, Lursan? Você não está secretamente tramando uma aliança? Incrédula, encontrei os olhos de Coco do outro lado da mesa, mas ela não interveio, não ousava interromper. Não tramo coisa alguma, milady. Gostaria de forjar uma amizade durante nossa visita, mas não espero uma. Gostaria? Quer dizer que não deseja mais a minha amizade? Não, milady. Quer dizer, sim, desejo, é só... Espalmei as mãos, desamparada. Que isso não parece estar indo muito bem. O que você espera, Louise, quando trata deuses e deusas como seus serviçais pessoais? Isla bebeu um gole de água do mar, ainda me estudando. Para ser sincera, não consigo compreender o que meus irmãos veem em você, nem por que deixam passar a sua arrogância. Quando mandei Angélica buscá-los, eu esperava algum tipo de esplendor, um magnetismo, talvez, mas agora, conhecendo você, vejo que não possui nenhum nem outro. Aurore deu sua bênção a um ouriço do mar. A primeira centelha de raiva se acendeu em meu peito. A bênção de Aurore, ouriço do mar? Foi por isso que me convidou? Para satisfazer sua curiosidade? Ela não respondeu, virando-se para Bill. E você, príncipezinho? Acha Luísa inteligente? Ele pousou a colher com cuidado no prato antes de responder. Acho. Acha que ela é extraordinariamente inteligente? Mas a mentira ficou presa em sua garganta
e seu olhar procurou o meu, subitamente em pânico. Arrependido, minha raiva aumentou. Ele não podia mentir, não ali, não preso na teia de magia de Isla, nem mesmo para poupar meus sentimentos. Aquela descoberta doía, mas não o bastante para me marcar. Eu podia não ser extraordinariamente inteligente, mas tinha inteligência o suficiente para saber que Isla queria me machucar, queria me chocar e me espantar. Eu só não entendia por quê. Como pensei? Diga-me então, príncipezinho, você acha Louise extraordinariamente bela? Ele franziu a testa com os olhos indo de mim até Isla. O olhar dela, porém, nunca deixou o meu. Bill me encarava com intensidade perturbadora, com uma nitidez perturbadora. Tentou afrouxar a gola da camisa antes de murmurar. É óbvio que a acho bonita. Ela é... Engoliu em seco outra vez, incapaz de formar as palavras. Ela é como uma irmã para mim. Que curioso! Mas o que perguntei foi se achava a beleza dela extraordinária. Louise está dentre as mulheres mais belas que você já conheceu? Quando ele não respondeu de imediato, ela inclinou a cabeça. Entendo. Você a considera extraordinariamente valente, então? Outra vez, não respondeu. Não? Extraordinariamente genuína, talvez? Extraordinariamente justa? Bill permaneceu calado, engolindo em seco as palavras que não conseguia pronunciar. As gotas de suor se aglomeravam em sua testa por causa do esforço. Pisava em meu pé com força suficiente para fazer meus ossos estalarem. A pressão provocou uma vibração peculiar em meus ouvidos, e minha visão focou apenas na expressão de superioridade de Isla. Como ousava nos tratar assim? Éramos hóspedes em seu reino. Ela tinha nos convidado. E para quê? Para nos atormentar? Para nos instigar e pressionar até explodirmos? Uma indignação quase infantil me inundou diante da injustiça. Isla deveria ser nossa aliada. Eu não... Por que você está fazendo essas perguntas? Começou Bill com esforço. Ela ignorou, prosseguindo implacável. Louise é uma líder nata, Beauregard? Uma visionária? Ela... Não assim... Ela ofereceu riquezas em troca de sua lealdade? Ofereceu magia? Ele quase se engasgou com a resposta. Ela é extraordinária em algum sentido? Ela... Bill olhou para mim, desamparado, as bochechas ficando vermelhas. Do outro lado da mesa, Sally nos lançava olhares discretos, ainda fingindo escutar o que eu vira e dizia. Coco nem se dava ao trabalho de fingir. Encarava a Isla com os olhos que queimavam de ódio enquanto o zumbido em meus ouvidos ficava cada vez mais alto. É exatamente o que eu temia. Terminou Isla por ele. Ela é ordinária, dolorosa e intoleravelmente ordinária, e mesmo assim inspira a lealdade e a devoção de minha irmã e de meu irmão e sua própria. Com um bufo de escárnio, ela balançou a cabeça e fez sinal para trazerem um novo prato. Uma bênção desperdiçada, sem dúvida. Não sou abençoada. Você nem se dá conta, não é? Eu não devia estar surpresa. Aurore pode dizer o que quiser de Morgane, mas pelo menos sua mãe possui um pouquinho de noção. Meus dedos tremeram com a comparação, com o insulto. Fechei-os em punhos, encarando sem enxergar a alga doce salteada. Por que nos chamou aqui? Mais uma vez, ela ignorou a pergunta, debruçando-se por cima de Bill para retirar o grampo de diamantes dos meus cabelos. Me ajude a entender, Louise. Por que eles a seguem? Só a vi falhar. Eu a vi assassinar, mentir e trapacear. De fato, tal qual um ouriço do mar. Seu único feito em toda a vida foi ter sobrevivido, e tudo em detrimento de todas as pessoas da sua família, mas, ainda assim, eles permanecem. Por quê? Talvez seja meu extraordinário senso de humor. As palavras saíram pesadas dos meus lábios, severas. Calor irradiava de meu peito para meus braços e pernas, meu corpo inteiro tremia. A periferia da minha visão começou a ficar branca, ordinária. Ela pronunciou a palavra como se fosse uma ofensa, algo banal e grosseiro, inferior. Não. Ela fez um movimento despretensioso com as mãos, fazendo meu grampo cair no chão com um ruído metálico. Vagamente me dei conta de que a mesa tinha ficado em silêncio. Todos os olhos tinham se voltado para mim. Não acho que seja isso. Mesmo com a bênção de Aurore, mesmo com seus preciosos aliados, você não tem o que é necessário para vencer essa guerra, Louise LeBlanc. Minha irmã simplesmente escolheu errado. O calor continuou a se espalhar, mais quente do que a raiva, mais quente do que a vergonha. Assustado, Bill fitou minha mão quando bati na mesa. A senhora fala de bênçãos? Comecei, as palavras jorrando descontroladamente.
Mas que bem me fizeram a lealdade e a devoção do homem selvagem e da deusa tríplice. Minha mãe, minha própria mãe, a pessoa que mais deveria ter me amado no mundo, tentou me matar 3 vezes, assassinou meu melhor amigo na minha frente. Desde então, passei dias, talvez semanas, possuída por Nicolina. Mais cedo, hoje mesmo, ela quase me afogou nessas águas malditas, onde minha mãe também tentou me matar, mais uma vez. Agora Reide está desacordado sobre um feitiço que não consigo desfazer enquanto a senhora me insulta diante da sua corte inteira. Meu peito subia e descia ofegante. Se esta é a bênção de uma deusa, odiaria saber qual é sua maldição. Isla apenas sorriu. Com um dedo, ela empurrou a travessa entre nós, ainda coberta, na minha direção. O gesto irreverente só me deixou mais enfurecida ainda. Eu me levantei, pronta para ir embora, para pegar o corpo de Reide e partir. Quando meus olhos pousaram no domo de prata, no meu reflexo, tarde demais, notei o aroma agudo de magia. Os olhos de Coco demonstravam assombro e temor enquanto ela também se levantava. Lu? Mas eu não reconhecia meu reflexo. Olhos castanhos redondos me fitavam de volta, e madeixas da cor de trigo, lisas, tinham substituído as minhas. Bochechas coradas tomaram o lugar das sardas. Meu vestido pendia de ombros diminutos, com um excesso de tecido se acumulando a meus pés. Encarei-o, o calor em meu peito se convertendo aos poucos em algo diferente. Algo inocente, jovial, curioso, vivo. Sem perceber, tinha me transformado na donzela. Quando Isla se levantou para ir até mim, a corte inteira também a seguiu. Ela passou um dedo na minha garganta, imaculada agora. — O que você dizia? Engoli em seco contra a unha dela, recusando-me a olhar para qualquer um dos presentes, em especial para o meu reflexo. Como é possível? Claude avisou Morgane. Disse a ela o que aconteceria se insistissem em nos desafiar. Morgane planejou sua possessão mesmo assim. Mas isso... Bill empurrou o prato para longe boquiaberto. Isso significa... Isso, príncipezinho. Isla se colocou atrás de mim, jogando meus cabelos por cima dos ombros. O ouriço do mar se tornou La Dame de Sorciège. Uma pena, se quer saber minha opinião, mas tenho que admitir que é útil. Morgane sabe? Perguntou Coco ríspida. Angélica ficou tensa, a íris rodopiando como turbilhões até não estar mais enxergando o salão. Mas algo diferente. Um lugar diferente. Sabe? Ela retornou ao presente logo depois, balançando a cabeça e fazendo uma careta. Não está nada satisfeita. Falei através dos lábios dormentes. Por que a senhora nos trouxe até aqui? As mãos de Isla apertaram meu pescoço e ela enfim respondeu. Minha querida Angélica acredita que devemos nos aliar a você nessa sua guerra tediosa contra Morgane. Senti quando deu de ombros, como se discutíssemos o clima e não minha vida e sobrevivência. Tenho que confessar, não é de meu interesse. Nem sua morte, nem a da sua mãe vão nos afetar aqui. Moveu-se para meu lado, oferecendo a mão. Não tive escolha senão aceitá-la, enganchando meu braço no seu. Isla me levou para um passeio pelo salão enquanto os outros nos seguiam com os olhos. Ninguém se atrevia a voltar a comer. Mas não sou nenhuma tola. Não a corrigi. Você nos apresenta uma oportunidade única para mim e para minha gente, e mais do que ninguém, para Angélica. Você sabe que eu a valorizo muito, acrescentou. Angélica mantinha a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas, igual ao restante das melusianas. Há mais ou menos 20 anos, seu anel foi roubado enquanto ela se divertia lá em cima, criando essa beleza que é a sua amiga. Gesticulou vagamente em direção a Coco. Você já ouviu falar nesse anel? Até o chamava pelo nome. Estendendo o braço para o meu, levantou minha mão direita para acariciar o dedo anelar livre. Chegou até a brandir sua magia, mas não o conhece tão bem quanto nós conhecemos. Não é um simples anel de imunidade e invisibilidade, como sua gente tola acredita. E o mais importante, não pertence a vocês. Não pertence a nenhuma de vocês. É o anel de Angélica. É a própria essência de seu poder. E nós o queremos de volta. Livre de culpa, quase ri quando me dei conta da verdade, nua, crua e deliciosa. Mesmo com toda sua inteligência, beleza e valentia extraordinárias, lá estava ela, precisando da minha assistência, da assistência de um ouriço do mar. Se a senhora sabe que o usei, também sabe que não o tenho mais. Está com minha mãe, trancafiado no Château Leblanc. Exatamente. Não estou entendendo o que a senhora deseja de mim. Tenho um cérebro ordinário, sabe como é. Se o anel é tão importante, certamente a senhora pode recuperá-lo sozinha, não?
Quando ela me virou de repente para encará-la, seu sorriso era severo e radiante, e as unhas se cravaram de maneira dolorosa em meu antebraço, mais longas e afiadas do que antes. Quando tentei protestar, ela levou um dedo aos meus lábios e senti o gosto metálico de sangue. Meu sangue. Ah, ah, ah. Seu olhar baixou para minha boca, para o seu dedo, antes dela voltar a me encarar. Não me desrespeite, ou vai ficar sem ouvir minha proposta. Olhei irritada para ela em um silêncio rebelde. O oráculo ergueu uma sobrancelha maliciosa. Não posso recuperar o anel eu mesma porque não posso intervir diretamente. Minhas melusianas não podem fazê-lo por mim porque não podem deixar essas águas sem ele. Entende agora? Montplufiace. É como vocês costumam dizer, um negócio que todos saem ganhando. Suas palavras reverberaram em meus ouvidos enquanto o restante dos seus dedos se fechava ao redor do meu rosto, apertando minhas bochechas com força o suficiente para machucar. Amanhã, vocês retornarão à superfície e roubarão o anel de Angélica da sua mãe. Então, e só então, meu povo se juntará a vocês na batalha. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da quarta parte do livro Deuses e Monstros, de Shelby Maurin.